Bom, pessoal, quem não foi ainda meu aluno, né? Eu sou o professor Pedro Andrade, né? Sou professor aqui na Dom Helder, né? E estou aqui na faculdade desde 2017, também lecionando nos temas aí de direitos humanos, direito ambiental, direito internacional, filosofia do direito, né? E todo semestre eu proponho algum seminário temático, né? Algum curso específico sobre algum tema, né? E esse semestre eu resolvi propor um tema que eu acho que para a gente aqui em Minas Gerais é um tema bastante relevante, né? Que é o tema, né, principalmente dos rompimentos de barragens aqui em Mariana e Brumadinho. Eu estou deixando aqui, então, o meu contato. Esses slides eu vou compartilhar com vocês lá na página do curso, tá bom? Quem quiser. E quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar mais sobre o tema, então está aqui meu contato de e-mail. O tema, então, do nosso seminário temático, gente, a gente vai ter 9 encontros para debater esse tema. É esse daqui, né? Direito dos desastres, né? Lições dos rompimentos de barragem em Mariana e Brumadinho. Existem algumas pessoas que, até conversei com alguns amigos, né, eles não gostaram muito desse termo, né? Eles falaram, desastre não tem direito, né? Essa expressão direito dos desastres, né? Fica parecendo que é um direito subjetivo dos próprios desastres, né? Mas eu resolvi usar esse conceito mesmo, né? Porque eu acho que explica um pouco, né, a questão da regulamentação jurídica dos desastres. Eu acho também traz para a gente uma noção de como o próprio direito é desastroso, né? Então a gente vai ver aqui ao longo desses encontros, né, na verdade, um fracasso do próprio sistema jurídico em poder lidar com esses rompimentos, né? Então eu gostei desse duplo sentido da palavra direito dos desastres, né? Porque em grande parte, né, o desastre, né, de Mariana e Brumadinho é um desastre jurídico também, né? É um desastre do próprio sistema jurídico e do sistema de direito de poder garantir uma reparação adequada, uma resposta, né, para esses desastres ambientais, né? Então fica aí esse aí como nosso título, né, Direito dos Desastres. Um pouquinho sobre mim para quem não foi meu aluno, né? Eu sou professor então da Dom Helder. Eu também fiz um mestrado em Direito Ambiental aí pela Dom Helder. E também tenho um mestrado em Direito Internacional pela UFMG. Atualmente eu estou cursando o doutorado em Direito Internacional pela UFMG e eu também estou trabalhando, né, no Instituto Guaicuí. O Instituto Guaicuí ele é uma assessoria técnica que atua nesse caso de desastre, especificamente da barragem da Vale e de Brumadinho. Então, não sei se vocês já sabem, né, o que é uma assessoria técnica, né? Alguém já sabe? Já ouviu falar sobre assessoria técnica? Alguém sabe o que é uma assessoria técnica? É um dos temas que a gente vai abordar aqui no nosso curso, né? Então, ao longo do curso, a gente vai abordar justamente o que é esse conceito de assessoria técnica independente. E o Instituto Guaicuí, onde eu trabalho, então, é um tipo de assessoria técnica independente, né? A gente presta assessoria, então, para o que a gente chama de instituições de justiça, né? Que é o Ministério Público, a Defensoria Pública, né? Nesse caso aí do rompimento da barragem. Eu dividi a aula de hoje, né, nesse tema aqui, né? Os rompimentos das barragens da Samar e da Vale em Mariana e Brumadinho, né? Então, a aula de hoje vai ser uma aula um pouquinho mais geral, né? Para poder fazer uma explicação um pouco geral sobre esse tema, né? Eu vou colocar aqui também os temas das próximas aulas para vocês verem, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo das próximas aulas. Então, eu dividi o nosso curso da seguinte forma, né? Então, na aula de hoje, nós vamos abordar um quadro geral aí dos desastres. Acho que é uma coisa que muitos de vocês já devem conhecer, né? Até mesmo porque a gente é de Minas Gerais, nós somos de Belo Horizonte, então a gente acompanha todas as notícias aí ao longo dos últimos anos sobre essa questão, né? Mas eu acho importante a gente fazer a contextualização geral. Na segunda aula, a gente vai abordar esse tema aqui, né, que é o Sistema Estadual de Segurança de Barragens de Minas Gerais. Então, a gente vai estudar basicamente esse sistema, que é um sistema que fracassou, né? Um sistema que não funcionou, né, para poder garantir a segurança de barragens em Minas Gerais mais de uma vez, né? Então, a gente vai ver um pouquinho quais são as falhas desse sistema e por que esse sistema de segurança de barragens aí do estado de Minas Gerais, ele não foi possível de evitar esses desastres. A gente vai ver as falhas de fiscalização, a gente vai ver as falhas sobre a questão do pouco número de pessoal que é desse sistema, o problema do fato das informações serem inseridas no sistema pelas próprias mineradoras, né? E a fiscalização ser feita por amostragem, né? Então, enfim, a gente vai ver uma série de questões das leis, né, estaduais que regulamentam esse sistema de barragens que, na verdade, foi o precursor aí desses desastres que nós tivemos. E a gente vai discutir também um pouquinho sobre as propostas de solução para isso, né? Como que esse sistema estadual poderia ser mais seguro, né? A aula 3 também, dentro desse tema mais geral, né?
a gente vai trabalhar com licenciamento ambiental, né? A gente vai estudar como que funciona o licenciamento ambiental de barragens, né? Como que uma empresa minerária pode ter o licenciamento, né? A questão do licenciamento trifásico, a gente vai ver o papel da ANM, né? Agência Nacional de Mineração, né? A gente vai ver o papel do IBAMA, o papel da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? Qual que é o órgão licenciador das barragens, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre o que é esse sistema de licenciamento de barragens a montante, né? Que existia aqui em Minas Gerais, que permitiu esses dois rompimentos, né? Então, não sei se vocês sabem, né? Mas existem diversos tipos de barragens, né? E essas duas que romperam eram justamente o que a gente chama de barragens com alteamento a montante. E, por fim, a gente vai analisar a lei que a gente chama a Lei Mar de Lama Nunca Mais, né? Que foi uma lei estadual aqui de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que proibiu, né, em âmbito estadual, o alteamento a montante, né? E determinou o descomissionamento, a obrigação, né, de descomissionar todas as barragens do estado até 2022, eu acho. Né? Depois eu vou olhar a data direitinho. Né? Mas, enfim, esse é o tema da aula 3. Na aula 4, a gente vai abordar um pouquinho sobre sistemas de respostas a desastres, né? E quais são as medidas emergenciais para pessoas atingidas quando um desastre ocorre. E aqui a gente vai abordar tanto a legislação nacional brasileira, quanto também as normas de direito internacional que vão determinar esses sistemas de resposta emergencial. Existe uma série de medidas, né, que devem ser adotadas. Né? Nós temos, por exemplo, regras aí do PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, sobre medidas emergenciais. E a gente vai abordar um pouquinho sobre a questão, né, do auxílio emergencial, né, auxílios econômicos, né, programas de auxílio financeiro para pessoas atingidas, programas de garantia moradia emergencial para pessoas atingidas, né, a questão de acesso à água, né, e a questão de acesso à água é uma questão muito forte aí na questão do Rio Doce e do Rio Paraupebas, né, que até hoje as pessoas, né, por exemplo, no Rio Paraupebas não estão tendo acesso à água, que seria uma das medidas emergenciais. Aqui a gente vai falar também do plano de ação emergencial no caso de rompimento de barragens, né, que também foi um plano falho, né, em ambas as barragens. Né, então a gente viu lá que, no caso, por exemplo, do Rio Doce, né, o sistema da Serene, né, de emergencial, nem sequer estava funcionando, né? Poderia ter salvado vidas, né, se tivesse funcionando de forma adequada. Esse vai ser o tema da aula 4. Né? Na aula 5 e 6, a gente vai abordar isso que a gente chama de processo coletivo estruturante. Né? Isso que é justamente esse tipo de procedimento judicial que é bem diferente do processo comum, ordinário, né, do procedimento ordinário. Então, o que a gente chama de processo coletivo, né, ou a tutela de direitos coletivos, né, que são processos que envolvem uma série de instituições, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, eles tramitam de uma forma totalmente diferente dos nossos processos. Né, a gente vai ver, né, algumas questões específicas aí do processo de Mariana e do processo também de Brumadinho. Né, por exemplo, a questão da importância das audiências, né, dos acordos feitos entre o Ministério Público, né, dos termos de compromisso, dos TACs, né, e como que esse processo funciona de uma forma totalmente diferente, né, do processo judicial comum. E a gente vai ver o papel disso que a gente chama de instituições de justiça, né, que são o quê? É o Ministério Público, né, estadual, federal, a Defensoria Pública, né, e os acordos que essas instituições celebram com as empresas dentro desses processos coletivos, né, e como que esses acordos são negociados, como que esses acordos são feitos nas atas de audiências aí desses processos. Né? Basicamente, a gente vai estudar essa tutela de direitos coletivos aí no âmbito desses desastres. Né? Continuando com isso na aula 6, né, a gente vai entrar mais especificamente no papel do judiciário. E aqui eu vou abordar um pouquinho até sobre a questão da mentalidade do judiciário. Né? Por que o judiciário, às vezes, tem tanta dificuldade em lidar com esses casos? Por que o judiciário não tem conhecimento técnico adequado para lidar com esses casos, nessa formação generalista dos juízes, que tornam eles, às vezes, um pouco alheios, né, às necessidades desses processos. A gente vai analisar um pouco sobre, inclusive, a ingerência dos grupos econômicos dentro do Poder Judiciário, né? Por exemplo, quando as empresas mineradoras e os escritórios de advocacia das mineradoras fazem cursos de formação com juízes, com a MAGES, né? Meio que direcionando, né, a forma de análise do Poder Judiciário, né? E isso é uma coisa que a gente identificou aqui nesses casos, né? Então, escritórios de mineradores dando cursos aí para o próprio Ministério Público, para o próprio Poder Judiciário, né? Então, às vezes, um pouco dessa parcialidade do Poder Judiciário na análise desse processo. Né? A gente vai analisar nessa aula também um pouquinho dos processos em si, das ações civis públicas, né? Que são diversas, né? A gente vai analisar algumas das principais delas, né? Um pouco sobre como que tramitou, né? O que ocorreu nessas principais ações, né? E principalmente, né, nesse âmbito da análise processual, a questão dos conflitos de competência, que foi uma questão muito séria aí,
na questão do Rio Doce, no caso de Mariana, né, e que é uma questão que ainda causa uma certa preocupação no âmbito do Paraupebas, né, esse risco de federalização desse conflito, o que pode causar uma demora ainda maior do processo, né? Então, esses conflitos aí entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Justiça Federal, né, a gente vai analisar um pouco sobre isso também nessa aula, né? Na aula 7, né, a gente vai analisar justamente isso que é onde eu trabalho, né, que eu comentei com vocês, né, que a gente chama de assessoria técnica independente, né. Então, a assessoria técnica independente é, de fato, um novo tipo de paradigma de administração da justiça dentro desses processos coletivos, né, porque ela busca garantir uma paridade de armas dos atingidos, né, uma igualdade de participação, né, para que os atingidos possam ter uma assessoria técnica adequada, né, porque a gente sabe muito bem que as mineradoras têm grandes escritórios de advocacia, elas têm um corpo técnico muitas vezes cooptado, né, elas contratam os melhores peritos, né, e muitas vezes os atingidos não têm essa paridade de armas, né, e aí surgem as assessorias técnicas como um novo paradigma, né, que é único, né, isso surge nesses casos desses grandes desastres, né, ainda não se sabe muito bem, né, como que deve ser o funcionamento de uma assessoria técnica, como que elas devem funcionar o trabalho, é uma coisa que ainda está em construção, e ainda está em disputa, né? A própria natureza jurídica, né, da assessoria técnica, né, são assistentes dos juízes, assistentes das partes, né, são uma espécie de amicus curiae, né? Não se sabe muito bem, tem gente defendendo diversas posições, né? Então isso é uma questão que a gente vai debater, né? Que é uma coisa bem única desses processos de mineração, esse fenômeno da assessoria técnica independente, né? A gente vai ver os problemas que a gente já teve com a assessoria técnica, no caso do Rio Doce, né? Os conflitos das assessorias com o próprio juízo, né? E também como que está sendo agora no caso do Paraupebas, né? No caso de Brumadinho, que é justamente onde eu trabalho, né? Na aula 8 a gente vai entrar na questão que é justamente a questão da reparação, então a caracterização dos direitos violados, né? Então dentro desse âmbito do processo coletivo, a gente vai caracterizar quais são os tipos de direitos que existem e que estão sendo afetados aí. A gente vai analisar a questão da prescrição da pretensão de reparação, né? Foi uma questão muito forte aí na questão do Rio Doce, né? E esse ano, né, em abril agora de 2020, teve uma decisão do STF sobre essa questão, né, da não prescrição dos direitos da pretensão de reparação, né? Teve que ser feito um acordo no âmbito lá do Rio Doce também sobre essa questão da prescrição. A gente vai analisar isso também, né, se esses direitos aí, os danos a eles prescrevem ou não. E, por fim, o conceito do que a gente chama de reparação integral, né? Como garantir a reparação integral, né? O que é isso que a gente chama de reparação integral, que é algo que tem muita relação com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que foi onde foi estabelecido esse conceito de reparação integral e de formas não pecuniárias de reparação. E aí, para concluir nossa aula, né, na aula 9, né, a gente vai abordar daqui a uns 2 meses, 2, 3 meses, né, por fim, a gente vai concluir o curso com isso que a gente chama de responsabilidade extraterritorial. A responsabilidade extraterritorial um âmbito de estudo que envolve o direito internacional público, o direito internacional privado, o direito comparado, né, que é justamente a tentativa de responsabilizar essas empresas, né, que praticam esses grandes desastres, né, fora do seu território de origem. Né, fora do território de origem não, fora do território onde os danos ocorreram, ou seja, dentro do seu território de origem. Né, como, por exemplo, pegar uma empresa como a Hydro, né, que é uma empresa norueguesa, né, que praticou um dano lá no Pará, por exemplo, né, e tentar responsabilizar ela não aqui no Brasil, mas lá no próprio país de origem, que é a Noruega, né? Pegar uma BHP, por exemplo, que é uma empresa, a sócia da Samarco, né? Que é uma empresa anglo-australiana, né? E tentar responsabilizar ela lá na Austrália ou lá nos Estados Unidos. Ou até mesmo uma empresa como a Vale, né? Que tem ativos ao redor do mundo inteiro, né? Como, por exemplo, um processo que foi ajuizado pelos acionistas da Vale lá nos Estados Unidos, né? Lá no próprio Estados Unidos. Então, existe essa possibilidade, né, de que acionistas de outros países, né, busquem essa responsabilidade fora do território onde o dano ocorreu. Então, essas questões são bastante complexas, a gente vai deixar aí para a última aula, que é justamente como se fosse, né, a última tentativa, né, a última possibilidade de conseguir a reparação. Né? Se todas as tentativas de reparação integral falharem aqui no território nacional, né, a gente poderia analisar ainda a possibilidade de buscar uma reparação fora do território nacional. É o que está ocorrendo, por exemplo, com o caso, não sei se vocês já ouviram falar da Chevron. Né? A Chevron é aquela empresa petrolífera que praticou um crime lá no Equador, né? Uma contaminação ambiental, né? E ela retirou todos os seus ativos do país. Né? Os atingidos lá não conseguem reparação e eles estão buscando reparação em outros países. Né? Até aqui no Brasil mesmo teve uma ação no Superior Tribunal de Justiça dos atingidos lá do Equador tentando responsabilizar a Chevron aqui no Brasil, né? Com os ativos que ela tinha aqui no Brasil. Então isso é o que a gente chama de responsabilidade extraterritorial. Então, esse é o aspecto geral do nosso curso, pessoal. São as 9 aulas que nós vamos ter ao longo desses encontros aí.
Alguma dúvida, pessoal? Se quiser fazer um comentário, se quiserem falar alguma coisa, tá bom? Estou à disposição. Qualquer dúvida, gente, que bom, Maria Cecília, minha aluna, Wesley, pesquisador aí de iniciação científica, né? Bom ver vocês aqui. Então, qualquer dúvida, gente, qualquer pergunta, vocês podem me interromper, tá? Vamos começar então o encontro de hoje, né? Os rompimentos das barragens da Samarco e da Vale em Mariana e Brumadinho. Né? Então, isso aqui vai ser, como eu disse, uma contextualização. Eu trouxe aqui uma imagem, gente, como a gente pode ver, né, do desastre de Mariana e 4 anos depois em Brumadinho. Né? Essas imagens elas são estranhamente semelhantes, né? Elas causam na gente um certo estranhamento devido à grande semelhança entre elas. Né? E é justamente por isso que eu quis analisar esses dois desastres ao mesmo tempo. Né? Porque não só pelo fato da Vale também ser acionista da Samarco, controladora da Samarco, que causou o desastre de Mariana, mas é que essas duas imagens, uma do lado da outra, né, trazem para a gente um sentimento de que nada aconteceu, né? De que não foi, foi tudo em vão, né? Tudo aquilo que foi feito no processo de Mariana não serviu de nada, né? Que na verdade a gente não conseguiu de fato repensar o sistema de exploração mineral aqui no Brasil, não conseguimos repensar o sistema de segurança de barragens no Brasil e de novo o mesmo crime, as mesmas imagens acontecendo novamente, causando um dano, matando inclusive muito mais pessoas do que tinha ocorrido anteriormente, né? Então, acho que esse estranhamento que essas duas imagens nos causam é justamente o estranhamento sobre a estranha semelhança que tem entre as duas, né? E aí uma questão que eu queria abordar, gente, que é uma questão de conceito, né? Como que nós vamos chamar isso que aconteceu, né? A gente vai falar do acidente, né, da Samarco, do acidente de Mariana, do acidente de barragens, né? Ou a gente vai chamar de desastre, né? Ou a gente vai chamar de uma catástrofe ambiental, a morte de um rio inteiro, né? Um rio inteiro como o Rio Doce que foi morto, que morreu, né? Que teve só a pesca dizimada, né? Ou a gente vai chamar de crime, né? Existem muitas pessoas, vocês vão ver, né? No âmbito desse meio no qual a gente trabalha com esses desastres, né? Que vão chamar de crime, né? O crime da Vale, o crime da Samarco, né? Ou de desastre barra crime, né? Que é o conceito que eu vou usar, né? E por que eu vou usar isso, né? Primeiramente, eu acho que é importante a gente definir os conceitos, né? Então, obviamente, né, eu acho que é um erro, né, chamar isso que aconteceu de acidente, né? Não só devido àquilo que nós já sabemos, né, que as empresas já tinham conhecimento dos riscos de barragem, do rompimento da barragem. Inclusive, no caso do Brumadinho, a empresa já tinha feito até um estudo, né, calculando, né, o tanto de indenização que ela teria que pagar se a barragem rompesse. Então, ela colocou na ponta do lápis o risco contra os benefícios da morte das pessoas. Né? Então, não só ela tinha conhecimento, como as empresas sabiam que valia a pena, né, não adotar os métodos de segurança de barragem mais adequados. Né? Então, elas continuavam adotando métodos de alteamento a montante. Né? Então, é um problema do sistema mineral aqui de Minas Gerais, do Brasil como um todo. Né? E nós não podemos chamar isso de acidente. Né? Um acidente que é algo que ocorre, né, devido a elementos de força natural, né, elementos aí que nós não temos controle, né? Eu acho que nós não podemos chamar isso de acidente devido ao fato de que isso era evitável, né? Todos esses desastres eram evitáveis, né? Eles poderiam ter sido evitados se tivessem sido adotadas as medidas adequadas, né? Então, para mim, é um erro chamar isso de acidente, né? Sobre a definição sobre desastre e catástrofe, né? Tem uma definição interessante, né? Que a ONU, ela diferencia esses dois conceitos, né? Então, quando você trabalha dentro dos regulamentos da ONU sobre a questão da regulamentação sobre ações emergenciais em desastres ou catástrofes ambientais, né, a ONU, de fato, ela considera dois conceitos distintos. Né, e o desastre ambiental é o que ela chama de qualquer tipo de problema, seja por motivos naturais ou humanos, né, de danos ambientais massivos ou generalizados, né? Mas a ONU define o conceito de catástrofe, que é justamente aqueles desastres ambientais, né, que tem uma natureza muito grande, uma natureza, tem até critérios de quantificação, né, para a questão de seguradoras, né, enfim, para definir a diferença de uma catástrofe para um desastre, né? A catástrofe ambiental ela tem um impacto muito mais generalizado, muito mais amplo, né? E a ONU, de fato, se utiliza desse conceito de catástrofe de forma técnica, né, para se referir a tipos de desastres específicos. Né. Inclusive, nesse caso do Rio Doce e de Brumadinho, se a gente fosse usar o conceito dessas resoluções da ONU, né, a gente deveria chamar, de fato, de catástrofe ambiental. Né. A catástrofe, que é um dano quase que irreparável, né, um dano que amplo, generalizado, afeta um número altíssimo de pessoas, né, como, por exemplo, esse caso aqui do Rio Doce, de Brumadinho. A gente poderia também citar o caso lá do vazamento de petróleo lá no Nordeste do Brasil,
né, aquela plataforma da BP no Golfo do México que rompeu, né? Todos esses casos são casos que a ONU classifica de catástrofes ambientais, né? Cujos danos são de um índice muito mais alto que os meros desastres ambientais. Né? Então, do ponto de vista da ONU, a gente deveria chamar esse caso de uma catástrofe ambiental, né? Agora, eu acho que nós devemos chamar esse caso de crime, né? E eu vou explicar por que eu considero isso, né? Primeiro, né? Por que a gente deveria chamar esses casos de crimes, né? Primeiro porque, apesar deles terem sido praticados por pessoas jurídicas, né, que foram as empresas, né, a nossa Constituição, como vocês bem devem saber, né, prevê expressamente, né, os crimes praticados por pessoas jurídicas, né? Então, as pessoas jurídicas podem praticar crimes sim, né? Isso é até um pouco contra aquela teoria clássica do direito penal, da teoria finalística de direito penal, né? Mas, de fato, está previsto expressamente pela Constituição, né? Mas isso ocorre somente no caso de danos ao meio ambiente, né? Devido aí ao artigo 225, né? Existe uma previsão expressa também na Lei de Crimes Ambientais. Então, a Lei de Crimes Ambientais vai dizer, né, que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas penalmente, né, no caso dos crimes ambientais previstos nessa lei. Então, existe a possibilidade de uma empresa cometer crime, sim. Né? Então, nós podemos dizer, sim, que a Vale cometeu um crime e que a Samarco cometeu um crime, né? E é justamente por isso que elas estão sendo processadas, né, por esses crimes. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, no caso, né, do Rio Doce, né? O Ministério Público Federal ajuizou, né, uma ação contra a Samarco e contra a Vale por crimes contra o meio ambiente. Então, a Vale ela é ré desses crimes que estão sendo julgados aí pela subseção judiciária de Ponte Nova, né? Obviamente, ela não pode ser acusada pelos crimes comuns, né? Como, por exemplo, crime de homicídio, né? Homicídio qualificado, enfim. Mas ela pode ser enquadrar nos crimes da lei de crimes ambientais, né? Que são quais, né? O Ministério Público denunciou ela pelos crimes de poluição qualificada, crimes contra a fauna, crimes contra a flora, né? Crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural e crimes contra a administração ambiental. Né? Então, é nessa ação criminal da Justiça Federal que isso está sendo julgado. Né? Além disso, existe também um processo no caso de Brumadinho. Né? Nesse caso de Brumadinho, quem ajuizou a ação foi o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E ajuizou contra duas empresas, tanto a Vale, né, quanto a Turvsud, né, que era a empresa que fazia, né, a vistoria da barragem que rompeu. Né? Então, primeiro ela pede uma medida cautelar nesse processo aqui, depois ela faz um adendo a esse processo, o Ministério Público fez um adendo, né, que é esse processo que eu estou colocando aqui em cima. Né? Isso está, então, na segunda vara da comarca de Brumadinho. Né? Então, aquele lá estava na Justiça Federal, esse aqui está na comarca de Brumadinho. Mais para frente, a gente pode analisar esses processos um pouquinho. Né? E também está denunciando essas duas empresas por crimes contra a fauna, crimes contra a flora e crimes de poluição. Eu copiei aqui todos os artigos de cada um que ela está sendo denunciada aqui nesses casos. Né? Além disso, né, existe um documento do ano passado, né, que eu acho importante citar também, que é uma resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Né? Então, a resolução número 14 de 2019, né, foi uma resolução que foi feita no finalzinho do ano passado, justamente classificando expressamente como crimes, né, os ocorridos em Mariana, na bacia do Rio Doce. Né? Ou seja, gente, quando eu digo que a gente pode chamar esses desastres de crime, eu acho que a gente deve chamar de crime, né? Primeiro que tem uma questão conceitual, né? Os conceitos são importantes, né? Então, é muito diferente a gente falar o acidente da barragem, a gente falar o crime da barragem, ou o desastre crime da barragem. E eu acho importante a gente reiterar, né, que isso que ocorreu foi um crime, que a morte de 270 pessoas, que a morte dos trabalhadores marianos, que a destruição de uma cidade, a destruição de um rio, isso é um crime ambiental. Né? Então, eu vou fazer questão aqui nesse curso de utilizar esse conceito de crime, né? E com base em tudo isso que eu falei, da Constituição, da legislação, dos processos, das denúncias juizadas e até da resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, eu acho que não existe problema nenhum em chamar isso de crime. Eu acho que vocês também poderiam chamar de crime sem problema nenhum. Né? Mas é só uma justificação de por que eu vou chamar a partir de agora, então, esse caso não de acidente, mas sim de desastre ou de desastre crime. Né? Parte 2, gente, entrando um pouquinho aí na questão do primeiro desastre que ocorreu. Né? Alguma pergunta, pessoal? Passando, então, um pouquinho para o primeiro tema, né, do encontro de hoje. Se tiver alguma pergunta, podem me interromper, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho, então, do desastre específico do caso da Samarco em Mariana. Né? Então, esse caso de Mariana, pessoal, foi o primeiro caso, né, em 2015, né? E eu vou caracterizar um pouquinho sobre, de forma geral, né, o município de Mariana e o distrito principal onde ocorreu, né, apesar de ter outro, né, como Paracatu de Baixo, Gesteira, né, enfim, Barra Longa, né, teve uma série de distritos que foram afetados, mas todo mundo deve conhecer mais o de Bento Rodrigues, que foi o caso mais paradigmático. Né.
Mas todos esses casos de desastres, gente, são casos nos quais a gente percebe uma certa dependência econômica do setor mineral. Esses municípios, né, muitas vezes a economia deles está dependente, né, do setor mineral. Né? A mineração às vezes responde de mais da metade da arrecadação do município. Existe inclusive uma certa cooptação ideológica desses municípios. Então, se a gente olha o caso da Samarco, em Mariana, por exemplo, né? A Samarco era a empresa de Mariana, né? Todo mundo queria trabalhar na Samarco, né? Os trabalhadores da Samarco, eles usavam uniforme, tinham orgulho de exibir que eles trabalhavam na Samarco, né? Então, os empresários da Samarco tinham uma boa relação no poder público local, na Câmara de Vereadores, com o prefeito, né? Aquele discurso de que a empresa está gerando empregos, ela está trazendo desenvolvimento para o município, né? Então, o primeiro elemento que a gente deve considerar nesses territórios, né, é uma espécie de um elemento ideológico mesmo, uma espécie de convencimento que essas empresas geram, né, devido até mesmo pela dependência econômica que elas geram nesses municípios, né? Isso gera até uma grande dificuldade de poder rebater, né, os casos de danos que ocorrem aqui em relação a isso, devido a uma certa dependência econômica que esses municípios têm, né? Então, no caso de Mariana, por exemplo, né, Mariana é um município pequeno, né, 54 mil, não é pequeno, na verdade, é um município relativamente de médio porte, né? 54 mil habitantes, né, e é um município que historicamente sempre dependeu da mineração. Né? Então, tem até esse discurso, né? Nós somos de Minas Gerais, nós dependemos da mineração. Né? E no caso de Mariana, Mariana, primeiramente devido ao circuito do ouro, né, no período colonial, e a partir do século XX, né, devido aí ao que a gente chama do quadrilátero ferrífero. Né? Eu não sei se você sabe, mas a partir do início do século XX, né, essa região toda do que a gente chama de quadrilátero ferrífero se transformou no principal polo de exploração de minério de ferro, né, na região. Né? Então pega não só Mariana, Ouro Preto, né, pega lá Itabira, né? Inclusive teve um acordo na época do governo Getúlio Vargas, né, de fornecimento, né, de ferro para os Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial. O Brasil se transformou em uma das principais fontes, né, de exploração de minério para o esforço de guerra dos Estados Unidos. Isso teve contrapartidas na época naquela época, por exemplo, a questão da construção de uma indústria siderúrgica nacional, né, pelos Estados Unidos, né, mas essa região se tornou uma região altamente estratégica, né, tanto nacionalmente quanto internacionalmente aí, né, na inserção do Brasil nessa ordem econômica internacional. E Mariana, então, a partir do século XX se torna, né, um dos principais polos de exploração de minério de ferro. Né? O minério de ferro passa então a compor a principal parcela do PIB aí do município de Mariana. Né? Até mesmo outras áreas econômicas passam a ser dependentes da mineração. Né? Então, questão de pousadas são para os trabalhadores da mineração, né? Restaurantes, né? Outros serviços oferecidos, né? E questão imobiliária, né? Tudo está ligado, né, ao redor da atividade de mineração. Né? E além disso, o município de Bento Rodrigues, né, algo que estava totalmente deslocado dessa inserção aí, internacional. Né? O município de Bento Rodrigues, né, é justamente o espaço da localidade, né, o espaço, né, da vida tradicional. Né? É um município que ficava a 35 quilômetros de Mariana, mas que as pessoas viviam, né, com base na agricultura familiar, na agricultura tradicional, né, 600 habitantes que viviam lá, né, totalmente inseridos há séculos ali, uma série de produções tradicionais naquele município. E aí acho que aqui é interessante a gente ver esse conflito do global e do local, né? Então aqui mesmo que a gente vê um conflito de um espaço, que é o espaço da globalização, né, que é justamente essa inserção, né, do Brasil dentro da economia global, né, como um país primário exportador, né, como um país extrativista, né, para o fornecimento do mercado externo, né, desde lá do Getúlio Vargas, né, da Segunda Guerra Mundial, até hoje para outros países, como a China, a Europa. Né. Então, E esse conflito com o que é local, né, o que é global com o que é local, que é uma cultura ligada com uma cultura de um modo de vida tradicional, que era o modo de Bento Rodrigues. Né? E nesse conflito entre o global e o local, né, quem sofre, né, é o local. Né? Quem sofre, né, por exemplo, com a flexibilização de legislações trabalhistas, de legislações, por exemplo, a questão da terceirização, né, ou a flexibilização da legislação tributária para garantia de benefícios fiscais, ou até mesmo da flexibilização da legislação, né, da segurança ambiental mesmo, de fato. Né? Por exemplo, houve aqui a queda do preço do minério, né? Então os requisitos de segurança de barragens caíram, né, pelas empresas, né, para poder economizar nos lucros. Né? E quem sofre com isso são os espaços locais. Né? Eu acho interessante a gente ver isso, esse conflito da localidade, né, com o global. Né? E eu queria também caracterizar um pouquinho a empresa Samarco. Né? Então,
acho que todo mundo já deve saber, né? Mas a Samarco era uma joint venture, né, entre a Vale e a BHP Billiton, né, que é, na verdade, uma concorrente da Vale, mas que é uma empresa anglo-australiana, né, mas que elas resolveram fazer essa joint venture aqui, né, e ela era controlada 50% de uma e 50% de outra, né. A Samarco, né, como eu disse, ela tinha uma grande importância, né, para o município local, né, principalmente devido aos empregos, né? Então, a Samarco empregava 3 mil trabalhadores diretos, 3,5 trabalhadores terceirizados, né? A Samarco fornecia 54 milhões de royalties, né? Isso pode parecer muito dinheiro, né? Mas, na verdade, isso era menos de 1% do seu lucro líquido, né? Uma coisa muito importante quando a gente analisa esses conflitos com a mineração também é isso, né? Como que os royalties pagos, né, pelas empresas mineradoras é baixo, né? O Brasil é um dos países que cobra menos royalties de mineração, né? Se a gente olhar países que exploram muito o minério de ferro, por exemplo, como a Austrália, como o Canadá, por exemplo, né? O Brasil é um dos quais é mais barato, né? A tributação é mais barata, né? Não só devido ao baixo valor dos royalties, né, que são pagos ao poder público local, como também a questão da Lei Candir, né, e da questão da exportação aí da isenção, né, de imposto de exportação. Então, justamente, existe uma série de benefícios fiscais para se extrair minério e exportar ele para o exterior, né? Inclusive, não se paga imposto de exportação nesse caso, né? Então, alguns aspectos ambientais, né? Curiosamente, a barragem da Samarco não era, né, antes do desastre, né, considerada uma barragem de alto risco, né? Dentro do sistema mineiro de gestão de barragens, como a gente vai ver, né, ela é considerada uma barragem de baixo risco. Né? Qual que é o problema? Né? Como a gente vai ver no encontro da aula que vem, né, essas informações do sistema de barragens estadual, elas são fornecidas pela própria empresa. Né? Então, e como existe poucos fiscais, né, para realizar essas fiscalizações, muitas vezes isso é feito por amostragem, né, e as fiscalizações são feitas justamente naquelas barragens que são declaradas de alto risco. Né? E como a barragem dessa marca é considerada de baixo risco, possivelmente ela tinha recebido pouquíssimas vistorias do sistema dos fiscais estaduais. Né? Ela tinha, inclusive, uma série de certificações, né, ambientais, como o ISO 14001. Né? Enfim, a Samarco, do ponto de vista ambiental, é considerada uma empresa ambientalmente responsável, né, curiosamente. E é justamente essa empresa, né, que vai romper a barragem em 2015. Ou seja, foi uma evidência de que esse sistema, a gente não pode confiar nele para nada, né? Que esse sistema não estava funcionando. Se uma barragem que é considerada de baixo risco, ela se rompe, né, e causa esse dano gravíssimo que a gente viu, né, imagina então aquelas que são consideradas de alto risco, como as barragens de ouro, né, que tem exploração, que o uso de arsênico, né. Então isso trouxe uma série de desconfiança geral do sistema estadual de controle de barragens, né. Um pouquinho sobre esse sistema, né. Esse aqui era chamado sistema Fundão Germano, ou sistema da Alegria, né, da barragem da Alegria, né, também. Né. Então é, na verdade, um complexo, né, de obras, né, que envolviam tanto a mina em si, né, a cava da mina, quanto a questão das barragens de rejeitos, quanto até mesmo usinas de beneficiamento desses rejeitos, né? Então, tudo era aqui, nesse sistema, né? Antes do rompimento, um comentário, né? Eu mesmo já tinha ido lá assistir essa barragem antes dela romper, né? Passei lá para olhar ela. Realmente parecia um deserto de lama, né? Você olhava assim até onde os olhos conseguiram chegar, você via a lama lá. Posteriormente, quando fiquei sabendo que isso rompeu, eu falei, nossa, imagina o que deve ter acontecido com isso, né? Porque eu já tinha visto essa barragem, né, antes dela romper. Passando aqui um pouco para frente, o desastre, né, o crime, né, o desastre-crime, como eu estou denominando aqui. Ele ocorreu, então, em 5 de novembro de 2015, né? Quase 5 anos aí que estão completando aí desse desastre, né? Houve o despejo de cerca de 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, né, e 19 pessoas morreram logo no início desse rompimento. Eu não sei se vocês sabem, gente, as pessoas que morreram eram justamente os trabalhadores da empresa, os trabalhadores terceirizados. Existe até um grande debate sobre isso, né, sobre a relação entre o risco, né, o maior risco dos trabalhadores, né, a flexibilização trabalhista e os grandes projetos de exploração de mineração. Né? Existe tese e dissertação de doutorado sobre o tema. Tem uma dissertação muito interessante, né, lá da UFMG, inclusive, de um colega meu, que analisa justamente esse fenômeno da terceirização e da flexibilização trabalhista, né, e o maior risco de acidentes de trabalho dentro das empresas de mineração. Né. E esses que morreram, né, a grande parte deles eram trabalhadores terceirizados, inclusive das próprias empresas. Né.
Como a gente vai ver mais para frente, quando a gente for trabalhar a questão do sistema de resposta, né, o caso da Samarco, né, a gente não tinha um sistema de resposta adequado, né, um plano de ação emergencial adequado, né, era uma condicionante que a empresa não tinha cumprido, né, e de fato, né, quando chegou em Bento Rodrigues, né, as pessoas não foram avisadas adequadamente, né, poderiam ter sido informadas, né, e elas teriam alguns minutos a mais para poder fugir, né, antes do que o desastre ocorresse, né. Teve centenas, então, de desabrigados, principalmente primeiro aí na comunidade de Bento Rodrigues, mas também em outras comunidades, como Paracatu, por exemplo, né, Paracatu de Baixo, né, e existe uma previsão de que, ao longo de todo o Rio Doce, cerca de 1,9 milhões de pessoas foram atingidas por esse desastre, né. Então, a lama percorreu todo o Rio Doce até chegar até o mar, afetando 41 municípios, né, 600 mil pessoas ficaram sem água, né, e até os dias de hoje, 58 mil pessoas ainda precisam de caminhões-pipa para poder ter abastecimento de água. De fato, esse desastre ele matou o Rio Doce, matou a possibilidade de se abastecer a água do Rio Doce. Né? É difícil dizer se o Rio Doce algum dia vai se recuperar, possivelmente é um dano irreparável esse dano que ocorreu. Né? Eu trouxe então essa foto aqui logo em seguida do rompimento do desastre, né? E esse daqui é o município de Bento Rodrigues, né? Totalmente coberto pela lama depois do desastre. Eu trouxe aqui algumas fotos de Bento Rodrigues como era antes e como era depois também. Então, Bento Rodrigues antes, né? Bento Rodrigues depois, né? Essa foto foi uma das fotos mais impactantes na época, né? Não sei se vocês se lembram dela, justamente por causa desse carro aqui, jogado em cima das casas, né? A lama, então, a gente pode ver que a lama retrocedeu, né? A lama já desceu, né? Mas para esse carro ter chegado em cima das próprias casas, né? A gente pode imaginar, né, até que nível, né, a lama tinha chegado, né? Para poder jogar os carros a essa altura, né? Então, como era antes, né? A gente vê que realmente é um município tradicional de Minas, né? Esses municípios que a gente vê no interior de Minas Gerais. Ficou totalmente coberto pela lama. E também antes, né? E depois. Aqui é um mapa dos municípios que a lama percorreu até chegar no mar, né? Então, aqui a gente vê o estado do Espírito Santo, né? E o estado de Minas Gerais. O Rio Doce, ele percorria os dois estados, né? Até mesmo por isso que esse desastre, né, vai envolver a questão federal, né? Porque não sei se vocês lembram aí do direito ambiental, ou já tiveram isso em direito constitucional. Os rios, né, navegáveis que atravessam mais de um estado, eles são considerados rios federais. Então, aí o Rio Doce ele vai ser considerado um rio federal, e por isso que teve que envolver tanto o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, quanto o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, mas também o Ministério Público Federal também se envolveu aqui nessa questão. Então, foram 41 municípios, então, atingidos ao longo dessa bacia. Atores do processo, né? Então, aqui a gente começa a ver, né, também um pouco sobre como que esse processo coletivo é um processo mais complicado do que os processos judiciais comuns, né? Primeiro que a própria Samarco, né, envolveu um caso complicado, porque a Samarco era uma joint venture, né? Então, por exemplo, as ações criminais que foram ajuizadas contra pessoas jurídicas, né, as ações de reparação, né, normalmente estão sendo ajuizadas contra 3 pessoas jurídicas diferentes. Né? A própria Samarco, a Vale, que é a controladora brasileira, e a BHP Billiton, né, que é essa empresa, né, que tem sede na Austrália e no Reino Unido, né, o que traz ainda mais uma complicação ainda, que é justamente essa questão dos processos fora do Brasil, né, como os processos que foram ajuizados lá no Reino Unido. A gente vai ver isso lá no nosso último encontro, né, sobre esses processos contra a BHP Billiton. Né? E, além disso, dentro da Samarco, a gente ainda tem a Fundação Renova, né, que foi essa fundação criada pela Samarco, que a princípio teria que ser uma fundação independente, mas que a gente sabe muito bem que não não foi, né? E essa Fundação Renova, então, foi definida como a entidade para poder fazer a revitalização, o pagamento de indenizações, né? A gente vai analisar um pouquinho mais para frente esses problemas aí da Fundação Renova. Né? Envolveu, como eu disse, né, dentro da administração pública, não só 2 estados federados, né, como também a União. Isso faz com que tenha uma federalização do conflito, né? Ou seja, a Defensoria Pública, a gente tem tanto a Defensoria Pública da União, quanto a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, quanto a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, né? A Defensoria Pública principalmente atuando aí com os casos individuais. E nós temos também o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, né, e o Ministério Público do Trabalho, né, que também, devido a essa questão que eu citei, né, da terceirização dos trabalhadores da própria empresa. Porque isso daí foi, de fato, um acidente de trabalho, né, classificado. E eu acho interessante que quando a gente olha dentro do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, a gente vê a grande complicação que foi isso, né? Então, só para citar um exemplo, né, gente? Assim que o desastre ocorreu, né, o promotor, que o nome dele se não me engano, é Guilherme Meneguin, né? O promotor da comarca de Mariana,
já ajuizou umas 3 ações aí contra a Samarco, né? Ele pediu uma medida cautelar de bloqueio, o pagamento de um auxílio para as pessoas, né? Teve uma ação civil pública ajuizada pela promotoria de Mariana, né? Posteriormente, outras promotorias começaram também a ajuizar processos, né? Então, outros promotores, ao longo de todos esses 41 municípios, né, que foram atingidos, principalmente Ouro Preto, Ponte Nova, né? Muitas dessas ações foram coordenadas pelo Departamento de Direitos Humanos do Ministério Público, né? E posteriormente foi criada uma força-tarefa com 15 promotores, né, para atuar no caso, né? Então, olha só, o negócio começa a complicar, né? O Ministério Público tem um departamento também, uma coordenação de meio ambiente, que ela é dividida por bacias hidrográficas, né? Então, a pessoa lá responsável pela bacia hidrográfica lá do Rio Doce também teve que atuar no caso, né? Foi criada uma outra coordenadora dentro do Ministério Público, que essa daqui é bastante importante vocês conhecerem ela, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilizações Sociais, que a gente chama de CIMOS, né? Que ela vai justamente atuar nesses casos de grandes desastres, como os desastres de mineradores, de rompimento de barragens, né? Além disso, a gente teve a Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico. A gente teve outro grupo que atuou muito nos casos dos animais, na questão dos animais impactados, das fazendas, né, que foi o que a gente chama do Grupo Especial de Defesa da Fauna, que fez um TAC, né, um acordo especial com a Samarco, aqui no caso, né, além das ações criminais. Né. As ações criminais, elas foram a maioria delas para o Ministério Público Federal, elas não ficaram no Ministério Público Estadual, né, mas mesmo assim o Ministério Público Estadual ajuizou algumas ações criminais, né. Apesar de ter uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou que a competência para o julgamento das ações criminais era da Justiça Federal, né, o Ministério Público Estadual entendeu que algumas das ações posteriores dos diretores da empresa, né, elas eram de natureza estadual e mesmo assim ajuizaram 5 denúncias criminais. Então a gente tem ações criminais tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. Enfim, isso daqui dá para a gente ter uma ideia da complexidade do caso, né? A gente tem diversas ações civis públicas, né? Ações civis públicas do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, né? Ações criminais do Ministério Público Estadual, criminal também, estadual também. Então, isso traz para a gente um pouco da complexidade, né? A gente teve também uma grande pulverização de ações individuais, né? Então, tem cerca de 50 mil ações individuais no caso de Brumadinho, né? Muitas dessas ações elas estão relacionadas, gente, com a falta de acesso à água, né? Então, muitas delas, por exemplo, em Governador Valadares. Em Governador Valadares, muitas pessoas entraram com ações individuais, né, pedindo uma indenização por danos morais pelos dias lá que ficaram sem acesso à água. Teve até, inclusive, um IRDR, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, um incidente de resolução de demandas repetitivas, né, justamente para definir uma padronização para essa indenização de ações individuais aí de Governador Valadares, né. Mas, ou seja, teve uma grande pulverização de ações individuais, né, tanto pelas defensorias públicas, né, locais, quanto por advogados, né, locais que chegam lá, pegam ações de 20 pessoas, cobram R$500 de cada um, né. Então teve uma questão muito forte, a gente pode comentar isso depois, né, que eu acho que é um certo oportunismo de escritório de advocacia local também, né, em cima dos atingidos, né. As ações coletivas são dezenas, né, como eu disse, né, tanto do Ministério Público Estadual quanto do Ministério Público Federal, né, e aí do Ministério Público Federal tem tanto as ações, né, do Ministério Público Federal de Minas Gerais, né, da Seção Judiciária de Belo Horizonte, né, quanto do Ministério Público Federal da Seção Judiciária lá de Colatina, do Espírito Santo. Então, a gente tem ações civis públicas nas duas regiões, e, como eu disse, a ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Isso dá para a gente uma ideia um pouco da complexidade de se estudar esse caso, né? Não é algo fácil, né, fazer o estudo desse caso. Vou falar um pouquinho, então, sobre a linha do tempo, né? Alguns dos principais acontecimentos ao longo desses 5 anos que a gente teve aí de desastre, né? Eu coloquei aqui também, vocês podem ver os dias, né, que os desastres ocorreram, né, para a gente poder ver um pouquinho sobre a demora, né? Os dias foram correndo, os prazos foram passando, não acontecia nada, né, e é isso que eu queria mostrar um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, gente. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Qualquer pergunta, é só vocês comentarem, pessoal. Tem 2 amigos meus aqui que são especialistas sobre esse assunto, que é a Vanessa e o Arthur, que também trabalham na assessoria técnica. Se vocês 2 quiserem comentar, gente, podem comentar aí. Um pouco sobre a linha do tempo, gente. Eu elaborei essa linha do tempo aqui para a gente poder discutir o caso, né? Então, primeiro, né, o desastre ocorre lá no 5 de novembro de 2015. Eu acho interessante, né, a empresa, na época, né, ela chegou a alegar que não foi culpa dela,
houve um abalo sísmico, né? Ela até colocou lá um relatório no sistema de controle de terremotos, mostrando que teve, de fato, um abalo sísmico ali, reflexo aí dos Andes, que poderia ter causado o rompimento da barragem, né? É uma coisa que eu acho até, para os atingidos, né? Isso é uma coisa muito vergonhosa, né? Porque a empresa se recusava a reconhecer a sua responsabilidade, né? Eu até coloquei aqui na frente, de fato a empresa só vai reconhecer a responsabilidade pelo crime muito tempo depois, né? Depois a gente chega lá no prazo, mas existe essa questão de como que, na verdade, a empresa tentou se excusar da responsabilidade logo depois que o crime ocorreu, né? Como eu disse, logo no mesmo mês de novembro, né, é criada uma força-tarefa do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, né? Então, de diversos promotores locais e promotores do Estado que passaram a integrar, então, essa chamada força-tarefa, né? Que existe até os dias de hoje, né? Eu acho uma coisa interessante que a presidente Dilma, né, na época, o governo federal foi, né, uma semana depois ele chegou aí, né, para o local, no Espírito Santo, né? E houve uma promessa, né, de que seria revista, né, o sistema de atividade minerária no país. E isso a gente sabe que não ocorreu, né? Tanto não ocorreu que a gente teve outro desastre, né? Não ocorreu tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Eu acho até curioso, né, que eram governos do PT, né, num partido de esquerda, né, tanto o governo Pimentel quanto o governo da Dilma, né, e apesar disso, né, a gente sabe que não foi feito nada, né, em relação à questão da regulação da atividade minerária. Tanto que, por exemplo, a lei estadual que foi feita aqui em Minas Gerais, que foi a Lei Mar de Lama Nunca Mais, ela foi feita depois do segundo desastre, né, depois do caso de Brumadinho, né, porque ela foi discutida, né, em âmbito estadual e ela não foi aprovada. Ela só foi aprovada depois que o segundo desastre tinha ocorrido, e aí mais de 200 pessoas já tinham morrido, né? Então, isso não ocorreu, né, essa promessa de rever a atividade minerária, né? Logo no início também teve o que a gente chama que foi o termo de compromisso socioambiental, né? Esse termo de compromisso socioambiental foi feito no estado do Espírito Santo, né, com o Ministério Público do Espírito Santo, o Ministério Público Federal do Espírito Santo, né, e daqui em Minas Gerais foi feito, né, o que a gente chama de termo de compromisso preliminar, né, que definiu então uma quantia de 1 bilhão, né, de ser gasto pela Samarco para gastos emergenciais, né, por meio desse termo de compromisso inicial. Não sei se vocês lembram de quando o desastre ocorreu, mas eu lembro muito bem, né? E na época as notícias nos jornais, né, iam citando passo a passo, né, por onde que a lama ia passando, né? Então cada dia o jornal falava, olha, a lama chegou em tal lugar, né? A lama chegou em tal lugar, né? E aqui a gente pode ver, né, que enquanto isso ia ocorrendo, os dias iam passando, né, a lama chegou em Baixo Guandu, que fica ali na fronteira com o estado de Minas Gerais. Depois ela chega em Colatina, lá perto do litoral, e posteriormente chega até o Mar de Regência, né? É interessante que teve estudos, né, que eu até coloquei aqui, um satélite da NASA chegou a registrar um avanço da lama de 80 km² dentro do mar, né? Posteriormente teve estudos, gente, que determinaram que a lâmina chegou até Abrolhos, né? Então, Abrolhos, que é tipo um dos principais recifes de corais aí do Brasil, né? Uma área de proteção ambiental marítimo, né? Tem estudos que mostram que a lâmina afetou, né, o desenvolvimento dos recifes de corais em Abrolhos, né? Então, vocês verem o impacto também, não só no rio, né, mas também no meio ambiente marinho, né? Ainda no mês de novembro, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública para tentar evitar um novo rompimento no complexo, né, algo que também não ocorreu, né? Como a gente vai ver mais para frente, né, apesar, né, de ter sido ajuizada essa ação civil pública aqui pelo Ministério Público de Minas Gerais, a lama continuou vazando, né, do complexo minerário lá da Samarco, né? E depois foi feita uma vistoria, né, que descobriu, inclusive, que teve um segundo rompimento, né, da barragem, né? Então, o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública exigindo uma série de medidas, né, emergenciais para que possa ser evitado, né, um novo rompimento no complexo da Alegria, lá da Samarco, mas essas medidas não são adotadas pela Samarco, né? A Samarco não cumpre com as recomendações, né, tanto que, em virtude desse não cumprimento, o Ministério Público posteriormente vai ajuizar uma ação criminal, né, contra a diretoria inteira da Samarco, inclusive contra o presidente da Samarco, né? Então, aqui uma imagem justamente de quando a lama chegou aí em Regência, né, no litoral aí do Espírito Santo, né? Então, a gente pode ver essa imagem aí da lama chegando ao mar, né? E ela se expandiu até cerca de 80 km² para dentro do mar, e depois os resíduos da lama chegaram até em Abrolhos, né? Ainda no ano de 2015, então, a gente teve esse primeiro aditivo, né? Esse aditivo ao termo de compromisso, né, socioambiental, foi importante porque ele foi o primeiro a definir o que a gente chama de renda mínima,
Isso vai ser algo muito importante quando a gente for estudar mais para frente a questão dos mecanismos de ação emergencial após desastres, né? A gente vai estudar algumas recomendações de organismos internacionais sobre a necessidade de renda mínima para pessoas atingidas, né? E a gente vai ver que isso até hoje é um problema no caso de Brumadinho, por exemplo, não só de Brumadinho, do Paraupeba como um todo, né? Das pessoas que não estão recebendo o auxílio emergencial, né? Que é justamente esse programa de renda mínima aí para as pessoas, né? Ou de pessoas que esse auxílio, na verdade, não supre as perdas econômicas que elas estão tendo. Então, as pessoas tiveram comprometimentos de renda aí que, inclusive, já estão sendo quantificados aí em mais de metade, de 50% da sua renda familiar, né? E esse auxílio, na verdade, que foi fornecido aqui desde 2015, na verdade, não supre, né, as necessidades que essas pessoas estão tendo. Inclusive, ele está sendo cortado agora pela Samarco. Aí, no auge da crise do coronavírus, né, a Fundação Renove e a Samarco estão cortando, né, lá no âmbito do Rio Doce, diversos dos auxílios que elas pagavam antes para pescadores, né, e para pessoas que recebiam esse auxílio. Coloquei aqui a primeira audiência pública que foi realizada sobre o caso, né, em Linhares, no Espírito Santo. Né, já em dezembro, né, a Justiça Federal obrigou a Samarco a fornecer água para Colatina, né, durante um período, né, e foi realizada também uma audiência pública em Colatina. Já havia passado mais de um mês aí do desastre, né, e existe uma grande disputa, né, nesse caso aqui, sobre quem que seria, né, a vaga competente para julgar o caso. Né? Então, a gente não sabia se a vaga competente seria a vaga, né, estadual, se seria a vaga federal, né, e aí tem uma decisão da Justiça Federal dizendo que, né, a vaga competente para julgar, né, a ação civil pública que tinha sido ajuizada era a vaga da seção judiciária da comarca de Belo Horizonte. Né? Eu digo isso, gente, porque teve mais de uma ação civil pública ajuizada, né? Teve uma ação civil pública ajuizada, né, na comarca, na seção judiciária de Colatina, no Espírito Santo, né, e teve uma ação civil pública ajuizada, né, na comarca, na seção judiciária de Minas Gerais, né? Não é comarca, né? Comarca é da Justiça Estadual Comum, né? Seção Judiciária da Justiça Federal. Eu acho que isso traz um pouco para a gente também uma certa noção da desorganização das instituições de justiça nesse caso. Né? Uma desorganização e até um desejo de aparecer mais, né? Então, os promotores, né, e pessoas do Ministério Público brigando para ver quem que ia ser aquele que ia julgar o caso, né, desembargadores, né, brigando para ver quem que ia julgar o caso, né? Então, por exemplo, desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, querendo julgar o caso, né, e aí o Superior Tribunal de Justiça tendo que mandar o caso para a Justiça Federal, né? Enfim, isso de fato foi um problema aqui nesse caso. Uma espécie de desorganização e uma evidência, principalmente nesse início, né, de que não existe uma ação coordenada das instituições de justiça para lidar com esse problema, né, que muita gente fez muita coisa ao mesmo tempo, que na verdade essas coisas não estavam conectadas uma com a outra, né. A gente vai ver que no caso do Paraupeba, de Brumadinho, isso mudou um pouco, né? Houve uma certa ação mais coordenada pelas instituições de justiça, como a gente vai ver mais para frente. Esse conflito de competência a gente também vai analisar mais para frente, quando a gente estiver falando sobre o poder judiciário, né, e o papel do judiciário nesses desastres. Né? Já no ano de 2016, né, a Lama chegou a gente teve que interditar, né, no auge do verão, né, das férias aí de verão, né, quando as pessoas iam para as praias, né, para exercer o lazer, né, as praias tiveram que ser interditadas devido à lama na praia. Né? É interessante que também aí já no mês de janeiro, né, 2 meses aí depois do desastre, né, a União e os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo anunciaram que eles iam fazer um acordo com a Samarco. Né? Então, houve um acordo com a Samarco, né, para poder resolver esse problema. Então, esse acordo previa uma quantidade, eu acho que, de 20 bilhões para poder fazer ações de reparação no estado de Minas Gerais e no estado do Espírito Santo. Né? E esse acordo previa, inclusive, a criação da Fundação Renova. Né? Esse acordo que foi feito, ia ser elaborado entre a administração pública do Executivo, né, junto com a empresa, né, ele prevê justamente a criação de uma fundação supostamente independente, né, para poder cuidar dos processos de reparação, né, que seria a Fundação Renova. Né? Mas esse acordo, olha só, foi feito sem, né, o aval do Ministério Público. Né? Então, o Ministério Público Estadual e Federal não participaram desse acordo. Inclusive, o Ministério Público Federal denuncia aqui em janeiro de 2016 que esse acordo, na verdade, está sendo feito para preservar a própria empresa, né, para poder garantir a continuidade das atividades da empresa, para poder permitir o continuamento do funcionamento da empresa, né, e que, de fato, o acordo, inclusive, ignorava, né, que a União e o Estado de Minas Gerais tinham responsabilidade solidária na reparação do dano.
né, ele atribuía só para a Samarco e ignorava a responsabilidade do executivo, né? E o Ministério Público Federal, então, ajuiza ainda em janeiro uma ação civil pública contra esse acordo, né? Isso vai ser importante, como a gente vai ver, porque apesar dessa ação civil pública do Ministério Público Federal, esse acordo foi homologado pelo juiz, né, pelo juiz da 12ª Vara Federal aí da Seção Judiciária de Belo Horizonte, né, e posteriormente o Ministério Público vai então entrar contra um recurso, né, e a gente vai ver, né, que esse acordo vai ser derrubado, né, esse chamado, o pessoal costuma chamar esse acordo aqui do acordão, né, o acordão da Samarco, né, que foi celebrado pela União, Ministério Público e Estados de São Paulo. A Samarco continua não fornecendo água para uma série de municípios, né? E o Ministério Público Federal também ajuiza, então, em janeiro, também uma ação civil pública para obrigar a fornecimento de água também nesses municípios. Né? Aqui, 80 dias do desastre, né? E uma vistoria técnica feita pelo Ministério Público Estadual na barragem de Fundão verifica que houve um novo deslizamento de lama na barragem. Né? Então, aquela ação civil pública que tinha sido ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na verdade, a gente percebe, então, que a Samarco não cumpre com as recomendações dela, né? E um novo deslizamento de lama ocorre, né? E a lama continua vazando ao longo do Rio Doce. Né? Isso vai trazer uma série de impactos, né? Inclusive para a pesca. Eu acho que todo mundo deve se lembrar também dessas imagens, né? Eu trouxe aqui mais uma, dos peixes, né? Que foram milhares de peixes que morreram, né, logo depois do desastre. Então, opa, o que é isso que está acontecendo? Vou voltar aqui, pessoal. Alguma pergunta, pessoal? Então, milhares de peixes aí que morreram com o desastre, né? Os pescadores locais, os pescadores artesanais, eles começaram a coletar esses peixes assim que eles começaram a morrer, né? Então eles coletaram toneladas e toneladas de peixe que estavam morrendo aí no rio, mas aí mesmo assim fica uma dúvida muito grande, né, sobre a qualidade desse peixe, se ele poderia ser consumido ou não, né, se ele estava contaminado ou não por metais pesados. E hoje a gente sabe que estavam, né? Como eu vou mostrar mais para frente, nós sabemos que as pessoas que consumiram esses peixes e beberam dessa água, elas hoje, muitas delas estão sendo diagnosticadas com contaminação por metais pesados, como, por exemplo, alumínio e cádmio, que são metais pesados que causam câncer, inclusive, né? Então, devido a esse novo deslizamento de lama, né, o Ministério Público Federal, existe 2 ações civis públicas ajuizadas, né? Uma do Ministério Público Federal para interditar totalmente a foz do Rio Doce e ampliar a proibição de pesca, e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais realiza um acordo, então, com a Samarco para tentar, de fato, evitar que a barragem continue vazando, que seja garantida a estabilidade da estrutura remanescente, né, e que, de fato, as ações emergenciais sejam adotadas, né? Essa ação do Ministério Público Federal, de fato, a Justiça Federal concede uma liminar, proibindo totalmente a pesca por tempo indeterminado no Rio Doce. Né? Isso vai trazer uma série de impactos, né, na questão da própria renda, né, desses pescadores, né, que dependiam, né, da pesca do local, tanto para a questão de segurança alimentar, para poder se alimentar, quanto, né, para poder questão de renda, né, e econômica também. Né, e o que eles viram que deveria justificar, né, o fornecimento de auxílio emergencial para eles, que não obstante tem sido cortado. Né? Agora, em 2020, a gente está vendo que esse auxílio para os pescadores está sendo cortado pela Samarco. Né? Apesar do Ministério Público Federal ter ajuizado uma ação civil pública contra o chamado acordão da Samarco, né, e em março de 2016, esse acordo é realizado aqui, e esse acordo é realizado para poder criar a Fundação Renova. Então, de fato, em 2016 é criada essa chamada Fundação Renova. Então, a gente tem aqui mais um ator nesse processo e que prevê um aporte de 20 bilhões de recursos para poder fazer a recuperação do Rio Doce. Um valor que é muito baixo, né? Hoje já foi gasto muito mais que isso, né? Acho que foi gasto 30 ou 40 bilhões de recursos, né? E mesmo assim, a gente está longe de uma possibilidade de reparação. Né? E esse acordo é questionado judicialmente pelo Ministério Público. Né? Então, o Ministério Público Federal ajuiza uma ação civil pública, né, para poder derrubar esse acordo. Né? E, de fato, esse acordo é suspenso. Né? Em julho aí de 2016, né, uma liminar do Superior Tribunal de Justiça suspende esse chamado acordão Samarco, né? Mas não obstante, né, a Samarco continua, ela cria a Fundação Renova assim mesmo, né, apesar desse acordo ter sido suspenso, né, e a Fundação Renova se torna então a entidade aí, né, que vai cuidar da reparação aí dos danos, né? Inclusive é a fundação que renova, que define o valor de reparação dos atingidos,
Uma grande crítica que é feita em relação à Fundação Renova é que ela define unilateralmente qual que é o valor da reparação, quanto que cada atingido vai receber, né, e os atingidos não tinham, ou depois teve um TAC que ampliou a participação, mas de qualquer forma, os atingidos não têm participação plena dentro da Fundação Renova, né? Quem controla de fato a Fundação Renova é a Samarco e é a Vale, né? Paralelamente a essa ação contra, né, esse acordo que foi realizado, né, o Ministério Público Federal ajuiza uma ação para reparação total dos danos causados, né? Então, uma ação que pedindo uma condenação da Samarco, né, em 155 bilhões de reais para poder reparar os danos, né? Essa ação é ajuizada então em 2016. Já em 2015 e 2016, né, existe uma série de relatórios que começam de fato a identificar que os peixes locais estavam contaminados. Eu até coloquei aqui que eu achei curioso que um diretor dessa marca afirmou que essa contaminação é natural, né? Inclusive alegando que o rio já estava contaminado antes, né? Mas de qualquer forma, de fato, é identificado que esse peixe estava contaminado. Além de uma ação de 155 bilhões para reparação, o Ministério Público Federal também ajuiza uma investigação criminal contra a diretoria e o presidente dessa marca, especialmente devido ao fato deles não terem cumprido com as orientações para poder evitar novos desastres e poder garantir ações emergenciais. Essa liminar que havia sido concedida pelo Superior Tribunal de Justiça para anular a homologação do acordão dessa marca, né, em agosto de 2016 ela é homologada pelo TRF1. Eu vou passar um pouquinho mais para frente, mais rápido, gente, para não ficar tão monótono, né? Aqui eu coloquei, gente, também quase 300 dias depois do desastre, que aí finalmente a Samarco e a Vale admitem a causa do acidente, né? Isso é uma coisa essencial para a reparação dos atingidos, né? O direito à verdade e o direito de saber, de fato, por que esse acidente ocorreu, né? E poder evitar que isso ocorra novamente. E elas confessam, né, que elas realizaram obras no reservatório, né, que isso fez com que houvesse uma liquefação, né, do rejeito de lama que tinha neles, né, e então houve de fato um rompimento, né. O Ministério Público Federal, então, depois da instauração da investigação, faz uma denúncia criminal contra 26 pessoas pelo desastre, que é recebida pela Fundação Oswaldo Cruz, que é recebido pela Justiça Federal, né, e aqui dentro dessas 26 pessoas estão incluídas as pessoas jurídicas, né. Isso daqui foi ajuizado mais ou menos um ano depois do desastre, né? Então demorou um ano para que fosse ajuizada uma ação criminal contra as pessoas. Houve um grande comentário na época, gente, sobre a impunidade, né? Que já tinha sido passado um ano, né, do desastre e até hoje nenhuma ação criminal tinha sido ajuizada contra os responsáveis, né? E isso incentivou com que o Ministério Público Federal ajuizasse, então, né, essa denúncia criminal que foi feita aqui, nessa pressão social contra essa impunidade que ocorreu. Então, gente, aí com isso a gente tem as principais ações, né? Então, sabendo então que esse acordão tinha sido suspenso, né, pela Justiça Federal, né, e sabendo então que a gente tem aqui duas principais ações tramitando, né, uma ação criminal e uma ação civil pública, né, pela reparação aí pelo Ministério Público Federal, e uma série de ações esparsas aí pelo Ministério Público Estadual. Então, essas daí são as principais ações ajuizadas no caso do Rio Doce e que estão em trâmite até os dias de hoje. Mais para frente, quando a gente estiver analisando o papel do Poder Judiciário e analisando os processos, né, acho que lá no nosso encontro números 6 ou 7, né, a gente vai analisar essas ações com mais detalhes, tá, pessoal? A gente vai analisar essa ação criminal aqui e essa ação civil pública para reparação, né, e algumas ações civis públicas, né, em especial essa daqui, do Ministério Público de Minas Gerais, que foi ajuizada também no âmbito estadual. Agora, uma coisa importante, gente, é que a partir do finalzinho de 2016, né, início de 2017, começa, de fato, um processo de construção da matriz de danos, né? Esse processo de construção da matriz de danos é justamente uma tentativa de mapear todos os danos ocorridos, né, no âmbito aqui dessa ação civil pública do Ministério Público Federal, né, e começam a ser designadas entidades para analisar a qualidade das águas, né, para analisar questões, né, de relevância, né. E aqui, gente, é aqui que está o germe do que a gente vai chamar de assessoria técnica independente, né? Isso que é, inclusive, o lugar onde eu comentei com vocês que eu trabalho, né, começa aqui, né, em 2017, né, quando começam a ser designadas entidades, que serão entidades independentes, para poder analisar a qualidade das águas e analisar os danos ocorridos, né? Então, logo no início de 2017, esse TAP aqui, né, que foi feito pelo Ministério Público Federal, isso é o germe do que a gente vai chamar posteriormente de assessoria técnica independente, né? Esse termo de acordo preliminar de 2017, né, com a Samarco, ele cria, né, então, uma entidade, um corpo técnico para poder diagnosticar os danos, né?
aqui, né, gente, a gente começa a entrar numa espécie de liquidação, né, de produção de provas, né, para poder, de fato, saber o dano que ocorreu, para poder garantir a reparação integral dos atingidos, né. Então, são designadas aqui duas empresas, né, duas empresas privadas, né. É até interessante isso, né, inicialmente são as primeiras assessorias técnicas independentes eram empresas privadas. Então, a Rambol, né, ela é designada para poder ser assessoria técnica independente, para assessorar os programas da Fundação Renova, e o Instituto LATEC é escolhido como assessoria técnica independente para poder diagnosticar os danos que ocorreram. É interessante, então, que essas duas empresas são definidas como assessorias técnicas aqui no caso, e o Ministério Público também queria um grupo, né, que também o germe do que a gente vai chamar hoje de assessoria técnica independente, que é um grupo de trabalho da sociedade civil. Esse grupo de trabalho da sociedade civil, né, que englobava, né, a assessoria técnica independente, né, que seria uma assessoria, né, mais técnica, né, e englobava movimentos sociais, né, então, inclusive, o MAB, né, o Movimento dos Atingidos por Barragem, participa ativamente desse grupo de trabalho aqui, né, e hoje o MAB, posteriormente, né, por meio da AEDAS, né, então a AEDAS, que é a Associação Estadual de Defesa do Ambiente, né, que é muito ligada ao MAB, ela participava já dessas primeiras reuniões com movimentos sociais, e nessas reuniões, né, então começa a ser concebido pelo Ministério Público Federal, isso que a gente chama, né, que é um desenho institucional para poder garantir a participação dos atingidos no processo de reparação, né? Aqui está a origem, né, do que a gente vai chamar posteriormente de assessoria técnica independente, que hoje vão ser eleitas pelos atingidos, né? Então, hoje os atingidos eles vão escolher essas assessorias técnicas, elas não vão ser mais empresas designadas, né, pelo juízo, elas vão ser, na verdade, né, entidades sem fins lucrativos da sociedade civil, né, que vão ser eleitas e escolhidas pelos atingidos, justamente para garantir a participação desses atingidos, né, no processo de reparação. Uma coisa muito interessante também é que o Ministério Público Federal começou a organizar o que a gente chama das oficinas de trabalho da Força Tarefa do Rio Doce para apresentação do trabalho das assessorias técnicas. Então, mensalmente, né, começam a ser realizadas essas oficinas, né, e aí as assessorias técnicas começam a apresentar o trabalho delas, né, e mostrar para os atingidos o que elas estavam fazendo, né, e como que estava sendo feito esse mapeamento do trabalho da Fundação Renova, né, e o mapeamento, né, do processo dos danos ocorridos, né, o diagnóstico de danos, né. Então, eu coloquei aqui todas as oficinas que foram realizadas, né? Então, aqui, então a primeira aqui foi em março, né? Depois tem uma em maio, depois uma em junho, né? Posteriormente uma em agosto, né? Então, aqui a gente tem essas diversas oficinas, né? E aqui, gente, a verdade é que ninguém sabia muito bem o que seriam essas assessorias técnicas, né? Elas começam a ser empresas de consultoria que são contratadas para fazer diagnósticos para o Ministério Público Federal. Depois o Ministério Público começa a colocar entidades da sociedade civil, né, como a AEDAS, o MAB, né, para poder participar desse processo, né. E o Ministério Público Federal começa a apresentar os trabalhos dessas assessorias técnicas por meio dessas oficinas de trabalho, né, e isso começa a ser negociado, né, com a própria Fundação Renova e com a Samarco, né. Então, ninguém sabia muito bem o que seria, de fato, né, essas chamadas assessorias técnicas, né. Em 2017, né, ao longo do ano de 2017, né, que são feitas uma série de negociações, né, e de fato é construído isso que nós conhecemos hoje como assessoria técnica, mas isso é algo que a gente pode dizer que ainda é algo experimental, né, porque não experimental no sentido negativo, mas experimental no sentido de que é algo que ainda está sendo construído, né. Isso começa aqui nesse processo do Rio Doce, né, e aí então continua nesse processo do Rio Paraupebas, né. Essa assessoria técnica na qual eu trabalho, né, que é o Instituto Guaicuí, né, ela surge dessa experiência aqui do Rio Doce, né, e ela ainda é algo que está em construção, né, a gente ainda está construindo qual que é o papel de uma assessoria técnica, né, mas a gente sabe que esse daqui é o papel principal, né, que é a garantia da participação dos atingidos, a devida informação dos atingidos, né, e de fato o diagnóstico dos danos ocorridos, né, para que possa ter de fato a reparação desses danos, né. E aí, de fato, o Ministério Público Federal negocia com e aqui a gente começa a ver, inclusive, uma participação conjunta, né? Lembrem que lá no começo eu falei que em 2015, 2016, a gente via uma atuação meio dispersa, né, do Ministério Público Federal, né, do Ministério Público Estadual, os dois meio que brigando para ver quem que seria o órgão competente para abrir esses processos, né? A gente vê, inclusive, uma atuação dispersa do Executivo, né, a União e o Estado de Minas Gerais negociando por fora, sem a participação do Ministério Público, né, mas aqui
a gente já vê que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, eles começam a participar de forma conjunta desses processos de negociação. Então, por exemplo, esse termo de ajustamento preliminar, né, que tinha sido assinado aí pelo Ministério Público Federal, né, ele já começa a ser negociado em conjunto com o Ministério Público Estadual, né, e é esse aditivo que é assinado aqui no finalzinho de 2017, que ele prevê a criação das assessorias técnicas independentes. Então, por meio desse termo de ajustamento preliminar, é definido a Fundação Getúlio Vargas, né, e o Fundo Brasil de Direitos Humanos como assessorias técnicas, né, do Ministério Público Federal no processo do Rio Doce, né? E posteriormente são criadas, são convocadas, né, entidades, né, para atuar de forma pontual, né, em cada comunidade. Então, aí, por exemplo, a AEDAS foi escolhida, né, por exemplo, para ser assessoria técnica independente lá em Barra Longa, né? Só que quem administra isso, né, o trabalho da AEDAS, né, quem vai ser, digamos, fazer a auditoria desse trabalho, né, é o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que foi definido aqui nesse termo de ajustamento preliminar. Então, por exemplo, a participação da AEDAS, né, por exemplo, como que a AEDAS faz os seus editais, como que ela contrata novas pessoas, né, quem fiscaliza tudo isso vai ser aqui o Fundo Brasil de Direitos Humanos, né, definido aqui nesse acordo. Então, gente, aqui a gente tem 730 dias do desastre, né, mais de 2 anos aí do desastre. Agora, passando mais de 950 dias, né, do desastre, né, gente, existe uma grande preocupação, né, da falta de transparência da Samarco, né? E eu vou concluir já essa parte aqui do Rio Doce, né? Isso é uma falta de transparência da Samarco, uma falta de transparência da Fundação Renova. Né? A Fundação Renova, uma acusação de que os atingidos não tinham direito de participação, né, que as assessorias técnicas não estavam tendo uma participação efetiva no processo de reparação, né, e aí é feito esse daqui, que é um novo TAC, gente. Isso aqui eu acho que talvez seja mais para frente importante a gente ter um debate só sobre ele, né, que é o chamado TAC Governança. Esse TAC Governança foi feito pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público do Espírito Santo, Defensoria Pública da União do Espírito Santo, de Minas Gerais, diversos órgãos públicos, União, Estado de Minas Gerais, a Samarco, a Vale, a BHP Billiton, e ele de fato, né, ele vai mudar totalmente, né, o que a gente chama da governança da Fundação Renova, né, com o objetivo de garantir uma maior participação dos atingidos e das assessorias técnicas, né. Esse TAC Governança que foi feito aí em 2018, né, ele é o acordo mais importante, né, o acordo mais recente, né, e posteriormente a gente vai analisar um pouquinho ele, quando a gente comparar a diferença do processo de governança dentro do Rio Doce, né, e dentro do Rio Paraopeba, né, o desastre da Samarco, o desastre da Vale, né, como que a forma de governança e a forma de estruturação das assessorias técnicas, né, é diferente em ambos esses processos, né. E aqui, de novo, como eu disse, uma série de criação de assessorias técnicas independentes em áreas específicas, né, em Santa Cruz do Escavado, Ponte Nova, né, Rio Doce, né, Barra Longa, né, são criadas assessorias técnicas específicas, né, para cada região, né, são criadas também, tenta-se criar assessorias técnicas, né, para povos tradicionais específicos, né, uma assessoria técnica para os Krenak, né, que são um povo indígena afetado, aí no Rio Doce, uma assessoria técnica para comunidades, né, quilombolas da região, né, e até hoje, gente, a gente não está conseguindo, inclusive, eu vou falar isso num dos encontros posteriores, né, no encontro sobre assessoria técnica, né, muitas dessas assessorias técnicas continuam só no papel, né, não são homologadas pelo juiz, né, estão tendo problemas aí para liberação de recursos, né, isso é um grande problema aí no Rio Doce, né, no processo aí da Samarco do Rio Doce, né, as assessorias técnicas não estão funcionando de forma adequada, né, elas, inclusive, existe uma grande resistência do juiz federal, eu posso dizer isso, né, porque o juiz federal tem uma grande resistência com as assessorias técnicas, né, independentes, né, inclusive proibindo expressamente a participação e o direito de voz de assessorias em alguns casos de audiências públicas, né? Mais para frente a gente vai falar isso com mais detalhes, né? Mas enfim, isso é um problema mais para frente, né? Mas enfim, eu acho importante a gente analisar, né, esse acordo, né, que foi esse acordo aqui de 2017 que cria a assessoria técnica independente, né, e esse chamado TAC Governança, que garante a maior participação então dos atingidos dentro da Fundação Renova. Agora, gente, o que é importante aqui? Isso adiantou de alguma coisa, né? Digamos assim, isso realmente foi efetivo no sentido de evitar que isso ocorresse novamente, que outra catástrofe ambiental como essa ocorresse novamente, outro crime como esse ocorresse novamente, né? Todo esse processo que a gente está falando aqui há 1 hora, né? Cansativo, né? Eu sei que, desculpe ter organizado assim a linha do tempo, mas é que eu achava que era importante
a gente abordar os principais pontos aí da história desse processo, né? Mas isso não evitou que o crime ocorresse novamente, né? Então, aí, 25, né, de janeiro de 2019, de novo, a mesma empresa, né, que era controladora da Samarco, que é a Vale, né, de novo, né, mais um rompimento de uma barragem na mina do Córrego do Feijão. E aqui, talvez do ponto de vista ambiental seja menos impactante, né, do que no Rio Doce, né, porque o Rio Doce realmente, do ponto de vista ambiental, foi a morte do Rio Doce, né. Agora, do ponto de vista humano, né, esse daqui teve um impacto muito maior, né, com a morte, aí, o assassinato de 270 pessoas, né. Eu acho que a gente pode chamar isso de assassinato, sim, né. Inclusive, a gente sabendo que a empresa estava ciente desse risco muito antes dele ocorrer. Hoje nós sabemos disso. Então, esse rompimento aqui da mina do Córrego do Feijão, de novo, né? Por isso que eu acho que é importante abordar esses dois desastres juntos, né, gente? Porque eu acho que existe uma certa continuidade deles, né? O processo é contínuo, né? O que ocorre em 2019 ocorre devido, né, à incapacidade da gente, de fato, aprender e realmente fazer mudar as coisas como elas ocorreram aí depois do desastre de 2015, né? Eu acho que nós não aprendemos com os nossos erros, né? A gente não conseguiu, de fato, reformular, né, o sistema estadual de controle de barragens, né, o sistema de segurança de barragens de Minas Gerais, né, tanto que a lei Mar de Lama Nunca Mais aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais só ocorre depois, né, do desastre de Brumadinho, né, e de fato, tudo isso que está sendo construído agora em Brumadinho, muitas vezes está sendo construído devido ao reconhecimento do fracasso do que foi o processo no Rio Doce. O fracasso até mesmo das próprias, eu não vou dizer o fracasso das assessorias técnicas, né, mas os grandes problemas e desafios que as assessorias técnicas têm enfrentado, até mesmo do próprio juiz local na 12ª Vara Judiciária aí da seção judiciária de Belo Horizonte, né? Então, todo esse processo que está sendo construído, né, no processo do Rio Paraupebas, né, tem sido um processo para tentar evitar os mesmos problemas que têm ocorrido no processo do Rio Doce, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre como que isso tem sido feito aí, né, no processo do Rio Paraupebas. Passando aqui, então, deixa eu compartilhar de novo. Alguma pergunta, pessoal, antes da gente continuar? Então, gente, podem participar, gente. Ficar falando sozinho é muito ruim. Podem fazer perguntas. Maria Cecília, na minha aula você falava muito, hein? Você não vai fazer nenhum comentário aqui. Tô sentindo só falta. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Que, na verdade, eu cheguei atrasada, porque eu tive aula até 11h40, e daí eu tô com medo de perguntar alguma coisa que já tenha sido discutido, mas depois eu vou reassistir a gravação toda. E eu até tenho uma questão de ordem no final, porque tô achando muito rica a sua exposição e eu não queria perder nada, então tem uma questão de ordem aí, de ver se seria possível começar um pouco mais tarde, para que eu não perca, né? Porque a minha aula, pelo menos, é até 11h40, não sei a dos outros alunos, e é comum a professora atrasar um pouco, né, para terminar a aula e tal. Então, mas isso daí pode deixar para o final. Só te dando um oi aí. Ô, Maria Cecília, esse negócio de ter medo de perguntar, porque não, tem isso não. Pode fazer pergunta. O que você queria comentar? Eu fiquei com uma pulga que me levantou, assim, quando você comentou da questão da terceirização, mas já faz um tempo. Se tem algum estudo na linha de pesquisar se a privatização da Vale levou a um maior número de acidentes, né? Porque eu trabalhei na Petrobras e lá as regras de segurança eram muito rígidas. Eu lembro que sempre que fala assim, agora eu não trabalho mais lá, mas sempre que fala em privatizar, eu pensava no caso da Vale e pensava, nossa, eu acho que essas regras de segurança super rígidas da Petrobras pode ser que mudem quando a gente tiver uma eventual privatização, né? Então eu queria saber se você conhece algum estudo nessa linha, assim, do impacto da privatização nesses acidentes. Como sempre, suas perguntas são ótimas, Maria Cecília, tem total relação, né, a privatização, né, gente? Você sabe que a Vale ela foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso, no processo grande processo, não só de privatização, mas de desestatização, né, um processo que foi feito por uma série de políticas públicas e de leis federais aí para desestatização na década de 90. É muito ligado aí ao processo aí do que a gente chama de neoliberalismo, né, que foi algo que começou aí na década de 80, né, mas que na década de 90 se
se difundiu de forma muito grande aqui na América Latina, né? Então, no Brasil, né, e em outros governos da América Latina, até mais do que no Brasil, como na Argentina, por exemplo, o processo de privatização na Argentina foi muito mais profundo até do que no Brasil. E, de fato, a lógica geral nessa época, né, era o Muro de Berlim acabou, né, acabou o socialismo, não existe mais dirigência estatal da economia, né? As economias de bem-estar social os governos de bem-estar social da União Europeia estão todos quebrados, porque eles não conseguem mais fornecer saúde e educação para as pessoas. E a grande ponto de ordem aí da década de 90 era vamos privatizar as coisas, né? E o Brasil não ficou imune a esse discurso, né? E aí a Vale é privatizada, inclusive, no meu entendimento, a preço de banana, num processo, inclusive, que eu considero que teve uma série de ilegalidades aí no processo de privatização da Vale. Isso, de fato, né, a perda do controle estatal, eu também entendo que está relacionada, sim, com a maior, a gente pode dizer, a maior flexibilização dessas medidas aí de segurança devido ao lucro, né? Por quê? Eu sei que pode parecer um discurso, talvez até panfletário, não sei, né? Mas é porque, de fato, essas duas coisas estão diretas, gente. O lucro e a perda de requisitos de segurança ambiental, porque tem um estudo muito interessante de um grupo que chama Poemas, né, que é um grupo da Universidade Federal Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, né, que depois, se quiserem pesquisar, é um relatório que foi produzido que chama Antes Fosse Mais Leve a Carga, né, que é inspirado aí num poema do Carlos Drummond de Andrade. Mas esse relatório diz o seguinte: ele analisa o preço do minério ao longo dos últimos anos e a incidência de desastres de barragens. Eu posso até trazer esse relatório em outros encontros mais para frente. Ele descobre realmente isso, né? Ele descobre, olha só, quando o preço do minério está alto, né, e a Vale está vendendo, e as mineradoras estão vendendo minério a um preço muito bom, né, o número de desastres de barragens cai. Agora, quando o preço do minério está baixo, né, como estava aí nessa época, né, teve uma queda aí do preço do minério, aí acontece, os requisitos de segurança ambiental das barragens começam a cair também, porque começa a ficar custoso e começa a dar prejuízo para as empresas. Então, essa noção de que a empresa privada visa o lucro é verdade, porque ela está mais sujeita às flutuações do mercado internacional. Né? E se ela está mais sujeita a flutuações, por exemplo, do preço do minério, do preço das commodities, né, para poder manter a sua margem de lucros, né, inclusive a distribuição de lucro dos acionistas, né, ela precisa cortar em algum lugar. E muitas vezes o corte é em questões trabalhistas, por meio, por exemplo, da terceirização, né, ou até mesmo em questões de segurança. E, de fato, né, quando o preço do minério está baixo, esse relatório vai mostrar diretamente esses desastres ocorrem mais. Né, não é quando o preço está baixo, né, é um pouquinho depois do preço. Né? Então, por exemplo, o preço do minério cai, alguns meses ou alguns anos mais tarde, começa a ter um aumento do desastre de barragens. Então, está totalmente relacionado, Maria Cecília, né, a privatização, né, com o preço do minério, o mercado internacional do minério e o aumento do número de desastres, a flexibilização trabalhista e a flexibilização ambiental também. Né? Eu entendo que as duas coisas estão totalmente relacionadas, sim. Né? Mas alguém quer fazer mais algum comentário? Wesley, você é um grande pesquisador aí da iniciação científica, Wesley, um dos maiores pesquisadores aí do grupo de iniciação científica. Quer comentar? Maria Cecília, quer comentar Pedro, mais alguma coisa? Só te falar que eu achei muito interessante sua colocação e que eu tenho interesse em ver esse relatório, sim, se você puder trazer para a gente, seria bacana de ver. Porque, assim, às vezes a gente parece que é um discurso panfletário, como você falou, né? Mas eu estava justamente em dúvida se teria algum embasamento, né? E acho que seria interessante ver isso. Porque tem uma ligação, né? Se a empresa quer o lucro e ao diminuir o preço do minério, ela para de fazer, para de tomar os cuidados devidos, né? Logicamente, uma empresa estatal onde a gente pode ver, além do lucro, essas regras seriam mais cumpridas mesmo numa condição de preços baixos, eu imagino, né? Maria Cecília, vou mandar aqui o link do relatório e depois a gente trabalha com ele com mais detalhes. Obrigada. Mas aí, lá inclusive tem o gráfico disso que eu falei, do aumento e queda do preço do minério e número de desastres de barragem. Muito obrigada, vou olhar. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Boa tarde, Wesley. Assim, envolvida com o nosso tema de pesquisa, né, com o nosso grupo de pesquisa e tudo, sobre a internacionalização de todos esses processos. A empresa, né, no caso a Vale e demais empresas, podem ser julgadas perante o Tribunal Penal Internacional ou alguma outra
corte internacional? Ótima pergunta, Wesley. É bom, eu vou até incluir isso no nosso último encontro. No nosso último encontro eu tinha planejado de falar sobre a questão da responsabilidade extraterritorial, né, que é a abertura de processo no Poder Judiciário de outros países, né, mas eu vou incluir isso que você comentou também, é interessante, que é justamente a possibilidade de responsabilizar, né, a empresa ou até o Estado brasileiro perante tribunais internacionais, ou seja, não só tribunais estrangeiros de estados estrangeiros, mas também tribunais internacionais, né. O Wesley, gente, ele é um grande pesquisador aí da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, lá no nosso grupo de iniciação científica. Mas, Wesley, você deve saber, então, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela só julga estados, né? E, inclusive, então, ela não poderia julgar uma empresa, mas ela pode julgar o Estado brasileiro, se entender que existe uma omissão do Estado brasileiro nesse caso. No caso da Samarco, no caso da Vale. Talvez uma omissão em fiscalização. Inclusive, salvo engano, já fizeram essa denúncia, né? Já existe uma denúncia lá, devido a essa questão do Paropés. Mas não tenho certeza que tipo de denúncia que foi feita, se foi só uma medida cautelar, ou se foi, de fato, uma ação perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas eu acho que já foi feito algum tipo de denúncia lá, sim, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Agora, no Tribunal Penal Internacional, você deve saber também que ele só julga pessoas, né? Então, ele não pode julgar nem a empresa e nem o Estado brasileiro. A gente poderia discutir, será que a diretoria da Samarco poderia ser responsabilizada, ou será que a diretoria da Vale, né? Mas aí, para isso, a gente tem que analisar os tipos penais lá do Estatuto de Roma, né? Que é o crime contra a humanidade, né? O crime contra a guerra, de guerra e o crime contra a paz, né? O crime de guerra e o crime contra a paz, que é o crime de agressão, e o crime de genocídio, né? Agora, quanto a esses três, né? O crime de guerra e o crime de genocídio não cabe, né? Seria a questão do crime contra a humanidade. E aí, um dos grandes debates é esse. Não sei se você lembra, inclusive, esse daí foi o tema do TRI. Quem aqui lembra do TRI, eu acho que do ano passado ou retrasado? Foi justamente isso. Né? Lembra do Tribunal Estudantil? O tema era justamente, né, os acidentes de barragens de Minas Gerais podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional? E esse foi exatamente o debate. E é um debate complicado, né? Eu nem lembro qual foi a equipe que ganhou, se a equipe que ganhou era a que defendia que sim ou a que defendia que não, né? Mas, assim, o problema é porque os crimes internacionais no TPI precisam do elemento da intencionalidade, eles precisam de ser, como diz lá no caput dos crimes contra a humanidade, precisam ser ataques sistêmicos e generalizados contra a população, né? Então, aí a questão é essa, a diretoria queria que esse rompimento ocorresse, né? E tem o debate sobre o dolo eventual, né? Mas tem gente que diz que não cabe dolo eventual em crimes internacionais, né? Existe o debate aí também sobre a questão do se só 2 rompimentos de barragem configuram, né, ataques sistêmicos ou generalizados contra esses direitos aí, contra os direitos humanos, né? E aí, eu pessoalmente acho muito difícil, né, isso ir para o TPI, né, devido a esse problema aí dos tipos penais do TPI serem muito específicos, né? Mas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos eu acho que sim, eu acho que cabe uma denúncia contra o Brasil pela omissão. Eu acho que o Brasil foi omisso aí nesse caso. Mas isso a gente pode debater no último encontro, eu vou incluir lá. O último encontro, então, vai ser sobre responsabilidade extraterritorial e tribunais internacionais. A gente vai debater isso mais a fundo. A gente tem mais 25 minutinhos aí de encontro. Eu sei que está todo mundo com fome aí, querendo almoçar, mas eu vou falar rapidinho, né, sobre a questão do desastre de Brumadinho. Até vai ser mais rápido, porque a gente tem menos tempo, né? Então, de desastre, né? A gente tem 1 ano e meio aí. Então, eu vou falar rapidinho. Só para a gente poder encerrar o encontro de hoje falando dos 2 desastres, né? Eu vou falar isso mais para frente, né? Os balanços dos desastres, né? A questão de os estudos que comprovaram a contaminação por metais pesados, né? A ausência de reparação. Mais para frente a gente fala isso, né? Vamos abordar um pouquinho sobre o desastre da Vale de Brumadinho, né? E aí, né, de novo, então, 4 anos depois, né, a mesma coisa acontece, né? Então, o desastre ocorre em 25 de janeiro de 2019, aí 3 anos e meio, né? Ou 4 anos. 3 anos e meio, mais ou menos, né? Era uma barragem antiga, né? Uma barragem que já, inclusive, estava desativada, mas que tinha uma grande quantidade de carga depositada nela, né? E aí, inclusive, estavam sendo feitas algumas obras, né, naquela barragem. Ela estava sendo, justamente, inclusive, tinha sido acabado de aprovar um processo de licenciamento ambiental para poder reutilizar os rejeitos, né? Estava sendo feito o descomissionamento da barragem para poder utilizar esses rejeitos. O que acontece? Essas barragens antigas, gente, os rejeitos delas têm uma utilidade econômica muito grande. Esses rejeitos, eles têm
uma grande quantidade de minério neles ainda, de minério de ferro, porque naquela época as técnicas de beneficiamento ainda eram muito antigas, né? E ainda não conseguia se retirar todo o ferro da barragem. Hoje já se consegue. Então, hoje se consegue dar aproveitamento econômico para ele. E a Vale estava tentando justamente fazendo isso, fazendo um processo de licenciamento para poder retirar esse rejeito aí, para poder dar aproveitamento econômico para ele. E aí, nesse processo, rompem, né, as barragens 1, 4 e 4A, né, do complexo do córrego do Feijão e da Jangada, né? Esse complexo era justamente um complexo minerário que existia no município de Brumadinho, né? E aí, com isso, existe aí mais um rompimento de barragem, né? Como eu disse, esse caso aí teve um caso muito mais grave do ponto de vista humano, né? 270 mortes, né? Sendo que só se encontraram os restos mortais, né? De 259, ainda tem 11 pessoas que ainda não se encontraram os restos mortais delas, mas que já sabemos que se faleceram, né? Já podem ser dados como falecidas, né? Do ponto de vista jurídico, né? E 2 nascituras, ou seja, 2 mulheres grávidas, né? Também faleceram aí nesse caso. Teve o despejo aí de mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos, né? Menos do que o rejeito da mina do Fundão, né? Mas teve um impacto muito maior do ponto de vista humano, porque o próprio centro administrativo da Vale ficava logo embaixo aí dessa barragem, né? O que é até uma coisa meio estranha, né? Olha só, isso aqui é o escritório da Vale, gente. O escritório da Vale, o refeitório, ficava logo embaixo da barragem. E ela rompeu justo na hora do almoço, quando tinha centenas de pessoas lá no refeitório almoçando. Eu sei que muita gente já sabe disso, né? Mas, enfim, como eu quero dar um curso completo, eu vou abordar todos os temas, né? Então, os rejeitos passaram pelo Ribeirão Ferro Carvão, né? Muita gente fala assim, os rejeitos passaram pelo Córrego do Feijão. Não, passou primeiro pelo Ribeirão do Ferro Carvão, depois para o Córrego do Feijão e depois para o Rio Paraupeba, né? O Rio Paraupeba tem essa questão porque o Rio Paraupeba é o nosso principal reservatório de água, né, da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, 4 milhões de pessoas da região metropolitana se utilizavam desse Rio Paraupeba. Ele correspondia a 30% da água de Belo Horizonte. E o grande problema disso é que aí acontece, a captação não pode mais ser feita no Rio Paraupeba, a captação começa a ser feita no Rio das Velhas, né? Que era um rio que já estava vulnerabilizado, já estava precisando de revitalização, e essa captação muito grande, né? Existe um grande risco aí de desabastecimento devido a esse problema do Rio das Velhas não conseguir dar vazão suficiente para o abastecimento da região metropolitana, né? Então teve toda uma questão da Vale conseguir garantir a água para a região metropolitana. Acho que todo mundo conhece essa cena aqui, né, gente? Mas eu vou mostrar também, para a gente relembrar da gravação do rompimento da barragem aí de Brumadinho. Né? Então, conseguiram captar esse trecho. Realmente é um mar de lama, né, pessoal? Uma montanha inteira que desabou em cima de uma comunidade, né? E de novo a gente vê a mesma cena que a gente tinha visto lá na época do desastre do Rio Doce. O município de Brumadinho, então, ele é um município um pouco menor do que Mariana, mas de novo a gente vê a mesma dependência econômica da atividade minerária aqui nesse município. Então, 60% da arrecadação de Brumadinho está relacionada com a atividade da mineração. Isso sem contar, né, gente, a economia indireta, né? Então, a economia que depende da mineração para outras atividades, né? De novo, a gente vê esse conflito entre o local e o global, né, que como a gente viu lá, né, Bento Rodrigues e, né, a economia primária exportadora, e de novo a gente vê aqui o local, né, que é essa comunidade tradicional, essa comunidade, né, de pessoas muito simples, né, gente do interior de Minas mesmo aí, que passa a ser afetada, então, devido a esse conflito dessa economia primária exportadora aí, para exportação para o mercado internacional, né? O distrito, né, no qual isso ocorreu, ele fica mais próximo de Belo Horizonte do que de Brumadinho, né? Você chega mais rápido no Córrego do Feijão a partir de Belo Horizonte do que do centro de Brumadinho, porque Brumadinho é um município gigante, né? E ele fica bem próximo aqui de Belo Horizonte, né? Tinha 415 habitantes no último censo que foi realizado, né? É interessante que a gente fala muito do Córrego do Feijão, mas existe uma série de comunidades, né, que também não são consideradas atingidas, mas que, como por exemplo a comunidade do Tejuco, que fica tendo que disputar essa noção de atingidos que também foram afetados aí, pelo rompimento da barragem, né?
Aqui uma cena também, esse aqui já são as casas, tá, pessoal, no Córrego do Feijão, esse distrito aí de Brumadinho. Né? Eu cheguei até a ir lá, né, na época, né, eu fui lá assistir para ver o que tinha corrido, porque eu estava lá perto, eu estava lá em Casa Branca, que fica a 10 quilômetros de Brumadinho, né, do Córrego do Feijão. E eu fui lá e eu vi justamente essa cena aqui, né, da lama e soterrando, então, uma série de construções, né, e chegando bem próximo aqui. Então, teve uma fazenda que ficava aqui que foi soterrada, né, teve uma pousada também que ficava aqui nessa região que foi soterrada, né, e ela chegou, então, bem próximo do município. Aqui é um mapa, gente, justamente, eu tirei isso aqui do plano de trabalho da organização que eu trabalho, né, que é o Instituto Goicuí. Esse aqui é um mapa da nossa zona de atuação. O que acontece? Nesse caso do Paraupebas, teve uma ação muito rápida, inclusive, do juízo, né, das instituições de justiça, do Ministério Público e da Defensoria, para poder dividir o rio, né, Paraupeba em regiões. Então, já foram divididos aqui 5 grandes regiões, né, essa em amarelo aqui é a região 4, né, e aqui essa área grande aqui, que é a região 5, né, o Instituto Goicuí atua nessas duas, na região 4 e na região 5. Tem também a região 1 e 2, que a região 1 é Brumadinho, região 2 é essa região próxima aqui de Brumadinho, e a região 3 são aqui esses outros municípios, Paraupebas, Papagaios, Esmeraldas aqui, são a região que a gente chama de 3. Né, ao contrário do que ocorreu no Rio Doce, né, no qual até hoje estão se discutindo, será que vai ter, né, assessoria técnica em tal lugar? Será que vai ter assessoria técnica em tal lugar? Né? Até hoje, mesmo 5 anos depois, continua brigando para poder colocar assessoria técnica para as comunidades. Aqui teve uma ação, inclusive, bastante rápida, né, para poder já dividir a bacia do rio inteira em regiões, e já se definiu, né, que cada região ia ter uma assessoria técnica independente. Ou seja, o Rio Paraupebas inteiro, né, conta, então, com entidades que vão prestar assessoria técnica para as comunidades, né, ao contrário do que ocorreu com o Rio Doce. De novo, né, os erros aí do Rio Doce, né, servindo como lição, né, para casos futuros, né? Então, a importância de já se definir, né, a assessoria técnica em toda a bacia hidrográfica e não só, né, de forma pontualmente de cada comunidade específica, deixando de lado a grande maior parte da população. Os atores no processo do Rio Paraupebas são mais simples, né? Por quê? Porque aqui a gente está lidando diretamente com a Vale, né? Nós não estamos lidando com a Samarco, né, com a BHP, que dentro tem a BHP, a Billington, né, a Vale S.A., né? Não tem Fundação Renova aqui atuando no caso, né? Então a Fundação Renova não atua no caso do Rio Paraupebas, né? A gente pode ver que existe uma atuação mais coordenada das instituições de justiça, né? Então, lembra lá que eu coloquei Ministério Público de Minas Gerais, existiam, né, umas 10 organizações aí, tipo comarcas locais, o promotor local, né? Então, aqui a gente está vendo que não está sendo ajuizada ações pelo promotor, por exemplo, da comarca de Brumadinho, né? Foi feita, então, uma coordenadoria, né, essa CIMOS, né, que eu falei, lembra aqui dessa CIMOS, né? Ela centralizou as ações do Ministério Público de Minas Gerais, né, mas não todas, né, porque também existem as ações do Ministério Público de Meio Ambiente, né? Mas, assim, são essas duas que existem, né? Então, por exemplo, aqui não existe dezenas de ações civis públicas, como existe lá no caso do Rio Doce. Só existem 3, né? Que é uma ação civil pública do Ministério Público de Meio Ambiente, que busca reparar os danos difusos ao ambiente, né? E uma ação civil pública, né, da CIMOS, né, que vai reparar os danos econômicos, né, e os danos sociais à população. Então, aqui os danos ambientais e aqui os danos coletivos individuais difusos, individuais homogêneos, quer dizer, né? Então, são só essas 2 ações civis públicas que tramitam, né? As assessorias técnicas independentes aqui foram estruturadas para prestar assessoria para essa coordenadoria, que é a CIMOS, né? Então, nós não atuamos com o Ministério Público do Meio Ambiente, né? Existe uma atuação meio que separada desses danos ao ambiente natural e dos danos, né, econômicos ou os danos sociais, né? O Ministério Público também ajuizou uma ação civil pública para a reparação, né, dos danos aos cofres públicos, né? Então, todas as políticas públicas de emergenciais que tiveram que serem gastas aí pelo Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais está pedindo a restituição, né, à Vale, né? E existe, então, essas 3 ações civis públicas, né? Essas 3 ações civis públicas são as 3 ações principais, né? As 2 do Ministério Público Estadual e a do Estado de Minas Gerais. Vocês podem ver que, apesar do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, né, e a própria União atuarem no caso também, né, de certa forma, né, não existe aqui essa chamada federalização do conflito. Né? Por quê? Porque, ao contrário do Rio Doce, que é um rio que vai cruzar, né, lá 2 estados, né, que é o estado do Espírito Santo, né, logo é um rio federal, logo a competência vai ser da União, né, aqui a competência está sendo definida somente até a barragem, a represa de Três Marias, né? Então não está englobando aqui
é o Rio São Francisco, né, que é o rio que continua aí depois da represa de Três Marias, né? Então, até Três Marias é Paraupeba, depois de Três Marias, da represa de Três Marias é Rio São Francisco, né? Não está englobando o Rio São Francisco, justamente acho que até devido a um aprendizado aí para evitar essa federalização e evitar esses conflitos de competência que tem tidos lá no Rio Doce, né? Isso é até uma grande preocupação aqui na região, né? Manter a atuação das assessorias técnicas dentro aí, né, dessas áreas, dessas 5 áreas que foram definidas, para manter, né, a competência da Justiça Estadual para julgar esse caso, né? Apesar de que existe também uma certa atuação da União aqui, mas não existe atuação de outros estados aí, no caso, como a gente pode ver, né? Não, a Bahia não está atuando, não, onde o Rio São Francisco passa, né? Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho, gente. Eu tenho 15 minutos, eu vou falar rapidinho da linha do tempo, né? A linha do tempo, então, nós temos aqui um desastre ocorrido aqui em janeiro, então, de 2019, né? E já em janeiro, foi no mesmo dia, o Estado de Minas Gerais já ajuiza uma ação, né? Uma ação cautelar, né? Uma medida cautelar, a gente chama aí de tutela cautelar em caráter antecedente, né? Antes do ajuizamento da petição inicial, né? Pedindo o bloqueio de R$1 bilhão para as ações que o Estado ia ter que atuar na região, né? Então, pedindo já um bloqueio para poder indenizar o Estado de todas as medidas de urgência que ele vai ter que atuar, aí com os bombeiros do Estado de Minas Gerais, né? Todos os gastos que o Estado teve. E posteriormente, ela é complementada, essa ação e se transforma numa ação civil pública, né? E também o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 3 dias após o desastre, já ajuiza também 2 tutelas de urgência cautelares, né, em caráter antecedente, que posteriormente vão se transformar também em ações civis públicas, né, que são essas 2 aqui, né? Uma focando nos danos econômicos, né, que são os danos sociais à população, e outra focando nos danos ambientais difusos, né, de toda a coletividade, né? Então, essas 3 ações são as principais ações aí que vão tramitar, vejam só, principalmente pelo Ministério Público de Minas Gerais e Estado de Minas Gerais, e na competência da Justiça Estadual. Lá em fevereiro, né, um mês após o desastre, né, também, assim como ocorreu lá no Rio Doce, é determinado um pagamento de auxílio emergencial. Eu não vou abordar esse auxílio emergencial, a gente vai ter um encontro só para isso, né, no qual a gente vai abordar medidas de resposta a desastres, né, dentre elas os chamados auxílios emergenciais, né, mas existe uma série de problemas para esse auxílio, né, porque ele foi definido com um critério territorial, ou seja, ele foi dado para todos os moradores de Brumadinho e para todos os moradores de 1 quilômetro do Rio Paraupebas até Pompéu. Então, vejam só, Pompéu, a gente está aqui. Então, vejam que ele foi excluído, né, esse auxílio emergencial, de todos os pessoal que morava aqui na área 5, né, que é a área da represa de Três Marias, né, o que é um problema, né? Então, esse critério territorial desse auxílio é um problema que a gente vai analisar mais para frente, né? Além disso, esse problema aqui de definir um critério de 1 quilômetro, né? Então, se tem uma pessoa que mora a 1 quilômetro e 100 metros do Rio Paraupeba, ela não recebe auxílio, né? E, além disso, ela vai ter os mesmos impactos, possivelmente, vai continuar, ela possivelmente também vivia da pesca, vivia da economia local, ela possivelmente também está impactada, mas não recebeu auxílio nenhum, né, nesse desastre. Então, tem esse grande problema da forma mediante a qual esse auxílio foi definido aqui. A gente vai conversar isso mais para frente. E, além disso, uma série de pessoas que têm direito a esse auxílio não estão recebendo, né? Então, a gente também vai abordar isso mais para frente. Pessoas que têm direito, a Vale não está pagando, né? Já em abril, o juiz determinou o dever da Vale de fornecer água para todas as pessoas, né, o que não está sendo cumprido. A gente também vai abordar isso quando a gente estiver falando das medidas de resposta a desastres, né, e esse descumprimento da Vale, né? Mas aqui o importante é justamente essa rapidez com que o juiz determinou a obrigação de assessorias técnicas, né? Então, ao contrário do juiz da 12ª Vara da Justiça Federal, o juiz, né, da Vara da Comarca de Belo Horizonte, aí, da comarca da Fazenda Pública de Belo Horizonte, ele tem um interesse muito grande em que essas assessorias fossem feitas, né? Um mês após o desastre, ele já determinou que fossem feitas assessorias, né? No entanto, demorou cerca de 1 ano para que essas assessorias técnicas fossem escolhidas pelas comunidades, né, e que fosse repassada a verba para ela iniciar suas atividades, né? Então, o juiz até foi rápido, né? Mas, né, demorou muito para efetivar essa decisão. Então, essa demora nas assessorias técnicas também é uma coisa que a gente vai, né, abordar mais para frente, né? Além disso, né, o juiz determinou que a UFMG seria a perita judicial, né? Então, lá no outro processo era a Fundação Getúlio Vargas, né? Aqui foi definido que seria a UFMG aquela que ia fazer a perícia para poder quantificar os danos, né? E já em maio começam a ser escolhidas as assessorias técnicas, né? Todas essas assessorias técnicas foram eleitas pela população local. Elas são, então, eleitas num processo democrático, a própria população local vota nelas,
né, e elas são posteriormente homologadas pelo juiz, apresentando então ao juiz o seu plano de trabalho. Então a EDAS é escolhida para a área 1 em maio, né, a EDAS também é escolhida em junho para a área 2, né, posteriormente o NACAB é escolhido para a área 3, eu coloquei errado aqui, área 3, não área 4, né, e o Instituto Guaicuí, onde eu trabalho, né, em agosto, em setembro, é escolhido como assessoria técnica independente na área 4 e 5. Né. Outro elemento aqui que mostra essa rapidez do juiz, né, uma certa rapidez para querer resolver logo esse assunto, né, é que já em julho de 2019, do ano passado, o juiz já condenou a Vale a reparar os danos. Né. Então, em julho, né, a Vale, o juiz não quantificou esse dano, ele não falou qual que seria o valor da condenação, né, mas ele já disse que a Vale é responsável. Isso, especialmente pelo fato da Vale não ter contestado, né, na contestação, a responsabilidade dela. Então, o juiz diz, a questão da imputação de responsabilidade à Vale já é uma questão incontroversa do processo e ele já faz o julgamento antecipado da lide. Isso é uma questão muito específica desses processos coletivos que a gente também vai analisar mais para frente, que é as coisas vão sendo julgadas à medida que elas ficam incontroversas, né? Não existe, né, essas fases que a gente vê no processo ordinário, tipo fase de instrução, fase de liquidação, né? Na verdade, tudo já vai sendo decidido em audiência mesmo, né? Então, o juiz já decidiu na própria audiência que a Vale é responsável para reparar esse dano. Vejam só que o dinheiro, né, que para as ATIs, né, demorou para ser repassado. Né? Em fevereiro, o juiz já determinou que fossem criadas as assessorias técnicas, mas elas são demoradas para serem escolhidas. Né? Os planos de trabalho são apresentados só em novembro e o dinheiro só é repassado só em abril. Né? Então, só em abril desse ano, né, que as assessorias técnicas começaram, de fato, o seu trabalho, depois que a Vale transferiu, então, 48 milhões, né? Ou seja, mais de um ano depois do desastre, né? 430 dias depois do desastre. Né? E essa demora foi um grande problema. Posteriormente, a gente vai abordar também esse problema dessa demora, né? Porque os atingidos já estão há mais de um ano nesse processo, eles querem respostas mais rápidas, né? E a gente chega com uma assessoria técnica falando, olha, a gente começou a trabalhar agora, né? A gente ainda está vendo o que está acontecendo no território, mapeando o que está acontecendo, mas os atingidos estão aí há um ano e meio nesse processo, querendo, então, que seja dado encaminhamento para isso, né? Então, mais para frente a gente também analisa essa questão. Agora, eu coloquei aqui a data errada, gente, né? Não é 25/5, né? É 25/8, né? Depois eu vou corrigir isso daqui. Em 25/8 de 2020, né? 25 de agosto, ou seja, algumas semanas atrás, né? As diversas instituições pediram que houvesse um novo julgamento antecipado para condenar, né, a Vale a pagar 54 bilhões a títulos de danos coletivos. Né? Então, lá em julho, né, o juiz condenou a Vale, mas eles não determinou o valor. Né? Essas instituições estão pedindo, então, que esse valor seja condenado, que o juiz mande a Vale pagar já, assim, pelo menos 54 bilhões, né, de danos sociais, e posteriormente, eventualmente, pode ser pago um valor até maior. Isso daqui é só uma antecipação desse valor. Depois eu vou abordar essa questão dos balanços dos desastres, né? O que a gente tem depois de um ano e meio. Eu vou deixar isso mais para frente, tá? Então, gente, por enquanto é isso, né? Eu vou concluir aqui que nossa aula já está chegando ao fim. Né? No próximo encontro, a gente continua falando um pouco mais sobre o sistema de controle de barragens, né? Eu vou deixar esses últimos 5 minutos aqui para responder dúvidas que vocês possam ter, pessoal. Obrigado aí quem ficou até o final, né? 2 horas aí de encontro, eu sei que não é fácil, tá, pessoal? E eu sei que esse horário aí é justamente o horário de almoço que nós temos, né? Muita gente aqui tem aula até 11h30 e depois tem aula no Direito Integral até, né, tem gente que é do Direito Integral que já devia estar em sala de aula, né? Que as aulas começam 1h, mas é o horário que a gente conseguiu aí para fazer esse seminário temático, pessoal. Então, gente, alguma dúvida? Né, vocês gostariam de fazer algum comentário, né, comentar alguma coisa antes da gente concluir? O nosso próximo encontro, então, vai ser sobre o Sistema Estadual de Segurança de Barragens de Minas Gerais. Pedro, eu queria só perguntar se você falou alguma coisa importante antes de começar a gravar, porque eu vou ver a gravação para ver o que eu perdi, mas só queria ver se você viu alguma coisa antes. Eu falei mais sobre a apresentação. Eu estava explicando como que o curso ia ser, Maria Cecília, você não perdeu nada de muito importante, não. Você comentou de talvez a gente fazer uma mudança de horário, né, para começar depois. Não sei, se for bom para você e para as pessoas. Atualmente está 1h30, está 11h30, né? Eu sei que algumas aulas vão até 11h45, 11h40, né? A minha é até 11h40, mas a professora costuma esticar uns minutinhos. Não sei como é que está a situação das outras pessoas, a sua, enfim. Se a gente fizer 11h45, vocês poderiam, pessoal? Para mim é um ótimo horário, até mesmo porque minhas aulas vão até 11h40 também.
Todo mundo pode? Aqueles que estão a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Então, fica aí, gente. Até, então, semana que vem, 11h45. Então, eu vou mandar esses slides também lá no Teams para vocês, tá bom? A gente não tem página no Moodle, né? Mas a gente tem a página do Teams, eu vou colocar lá nos arquivos do Teams. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem. Boa semana para vocês, boa tarde para vocês. Um abraço para todo mundo.